Pode-se falar tudo de Getúlio, mas o que não pode dizer é que ele não amava esse país, né? Sabe? É, que tu viu que, tipo, o dia seguinte da escravidão, né? Tu viu que a gente pode agora ter uma startup, os caramba, pô, subsídio do governo e tal. E não, muito pelo contrário. João Pedro, muito obrigado por ter vindo aqui. Olha só, chegou tudo na hora. Muito obrigado você, marca de café, que ainda não tem o seu logo aqui, mas logo, logo a gente te espera. Ai, ai, como é que você tá, meu amigo? Eu tô tranquilo, mano. Tá tranquilo? É legal, eu falei Niterói. isso quando eu te ver agora. É muito bom te ver ao vivo. Obrigado, mano. Seu tamanho. Que eu existo, eu tenho pernas. Suas proporções reais. Entendi. Porque eu tô acostumado a ver você na palma da minha mão. É verdade, só daqui pra cima, né? Exato. Mas você tá bem? Você veio de Niterói? Eu vim de Niterói, mano. Ah, tranquilo também, porque já pega ali centro e vem pra cá, né? É, vem direto, suavinho. Veio Pega de carro de aplicativo. Vim de carro de aplicativo. Boa. Senão as barcas iam ser muito contorno também. O que eu adoro, mas... Outro dia um amigo meu viu baleia das barcas. Sim. Viu lá de longe uma jubartizona. Eu falei, caralho, que foda. Isso é A minha namorada é de Niterói, da região do Cafubá. Grande Cafubá. Valorizou muito depois do túnel. É, ela fala a mesma coisa. Antes não tinha asfalto. É isso mesmo. Falei, caralho. O túnel agora sai direto ali. Entendi. E aí conecta uma parada com a outra. E você se formou em Niterói? Eu me formei em Niterói. Na UF? Não. Não? Numa particular de lá, é como se fosse bem que a PUC de lá, que é a Uni La Salle, no Instituto La Salle, só que o curso de História de lá já fechou. Eles mataram o curso. Claro. Porque história não serve pra nada, né? Não dá muito dinheiro. Não dá muito dinheiro, gente. Então, obrigado pelo programa. Obrigado. Não, mas assim, deixa eu te fazer uma pergunta daquelas classiconas chata, mas só pra uma curiosidade que eu tenho, porque eu sempre falo que se eu não fosse ator, eu era uma bosta na escola, né? Então, eu ia ter muita dificuldade de conseguir chegar a uma faculdade de história, mas eu teria feito história porque era a única matéria que eu gostava pra caramba, porque eu tive ótimos professores, eu tenho uma tendência a acreditar que os professores de história são os mais legais. Você concorda? Cara, eu não sei se os mais legais, mas eu acho que a história, ela, no final das contas, ela é uma ferramenta para entender o mundo, né? Assim como enfim, outras disciplinas também são a sua maneira. Mas eu acho que a história, ela dá pra gente dentro das disciplinas escolares, uma visão e valorização de gente do ponto de vista de ser humano, e especialmente, enfim, dos mais novos, da educação, enfim, essa coisa de formação de nova geração, porque a gente sabe muito sobre o para trás e acaba pensando muito sobre o futuro, que eu acho que o professor de história ele acaba tendo uma sensibilidade maior e uma tolerância maior a certas coisas do tipo. Eu acho que quando você faz história, acontece um movimento meio duplo, que é as coisas que você achava que são assim porque sempre foram, tem no máximo 200 anos, e as coisas que as pessoas falam que é a coisa de agora, geralmente é a coisa que sempre existiu dentro da humanidade. Tipo cachorro de colo, né? Eu descobri que desde o Egito Antigo a galera já misturava a raça pra poder botar um cachorrinho aqui. É, pra ficar bonitinho. Em Roma tem vários lápides de cachorrinhos com várias, enfim, poemas em homenagem aos seus cachorrinhos. Muito foda isso. E tal. Então, assim, é isso. Então, essa coisa do... essa nova geração eu dou aula há 20 anos. Esses meninos que estão chegando agora são impossíveis porque eles assim assado. Geralmente as pessoas falam, pô, mas isso aí é reclamação desde o Sócrates. Eu escutava isso da minha galera, tipo, eu tô com 32, então mais de 15 anos que eu não tô na escola, quase. E, tipo... Não é a mesma coisa também. É a mesma coisa. Eu tenho muito essa parada, porque parece que é fácil, né, tu jogar no colo da próxima geração e falar, não, é porque agora o mundo tá assim, a minha época era melhor. E aí eu fico tipo, não, gente, não era tanto assim. Mas você tem um momento, tipo, que você lembra que você falou que você se apaixonou por história no geral, porque eu tive uma coisa meio assim com a Revolução Francesa, eu lembro. Depois eu fui entender ela melhor e fiquei até um pouco frustrado, de uma certa forma, porém, o jeito... não era tudo isso, né? Mas o jeito que o professor me ensinava, e ele gostava de às vezes ir um pouco além, e é difícil porque, né, são menos tempos do que matemática, é uma parada que já parece meio desvalorizada pra gente desde a escola. Mas você teve um momento na escola que você falou, caraca, isso aqui é muito foda, eu preciso ir um pouco além, saber mais? Cara, eu acho que não necessariamente na escola, eu não sei dizer onde, porque eu tenho uma história muito margarina com o meu trabalho, tá ligado? Porque, tipo assim, eu sempre quis fazer esse bagulho. Tipo, quando eu era mais novo, meu sonho era ser arqueólogo. Tipo, quando eu era criancinha. O que você quer ser quando você crescer? Eu falava, arqueólogo. Cara, e você tem todo a skin
Do arqueólogo. E aí Eu te vejo varrendo pedra. Exato, aí eu fui entender melhor o que que era e tal, quando eu fiquei um pouquinho mais velho, eu conheci uma senhora que era arqueóloga, enfim, quando ela era mais nova e tal, ela foi me explicando o bagulho e falei, talvez não seja isso, talvez seja alguma outra coisa. E o meu avô, eu cresci com os meus avós, né, com minha mãe e com os meus avós. E o meu avô, ele era professor de história já, também era Legal. historiador desde sempre, então assim, quando a minha avó e minha mãe saíam pra alguma coisa e ficava só ele ficava contando histórias não fictícias, histórias das coisas que Do aconteceram, mundo, tá sim. ligado? E aí, então acho que eu sempre tive um pezinho lá e eu acho que eu sempre soube desse mundo, então eu acho que eu sempre quis fazer essa parada de alguma maneira, eu sempre fui maluco por história, eu ficava, catando, antigamente tinha muito isso, você vai lembrar, tinha aqueles livrinhos de mistérios da antiguidade, a Amava. tumba do faraó, Eu essas tinha uma de paradas, assim. mitologia grega também que eu ficava. Uau! Exatamente. E aí, quando eu era mais novo, eu consumia basicamente só isso o tempo todo. Eu ficava vendo documentário do Nat Geo, do Discovery, tá ligado? Então, eu acho que eu sempre tive essa coisa. Mas aí, acho que o que mudou um pouco é que quando eu tive alguns professores específicos, mais pro oitavo, nono ano e tal, que eu olhei e falei, talvez a minha parada é que, além do saber e tal, eu quero meio que fazer o que esses caras fizeram pra mim, tá ligado? Só que com No as próximas sentido de, pessoas. tipo, ensinar mesmo. De ensinar, de inspirar, de falar assim, pô, eu quero ser uma pessoa melhor, tá ligado? E é o jeito que a história sobrevive, né? É. Se você pegar, não sei, você inclusive Eu sabe acho melhor do que que- eu. Acho que, sei lá, eu fiquei pensando, inclusive, desculpa te interromper, porque eu Não. falei, cara, eu quero muito perguntar um negócio pra ele que eu acho muito idiota, mas é uma pergunta bem válida na minha cabeça, que é, quando é que começa, né? Quando é que a gente começa enquanto tem algum registro, tipo, deve ter, mas o A mais origem da antigo... história? É, tipo assim, que alguém começou a falar, brother, acho que é interessante a gente começar a notar essas paradas. Tem. Porque Cara, a informação ali ficou troncada, então aham. vamos deixar nessa pedra aqui Tem pra muita ninguém... polêmica sobre isso. Assim, dentro da academia tem-se discussões sobre isso, mas o grande consenso que a gente geralmente ensina é que isso surge na Grécia. Na verdade, a história ela não surge como ciência, até porque esse conceito de ciência que a gente tem hoje ela é muito recente, né? De estudar, né? De Do parar método para olhar para trás científico, e... como a gente Sim. entende, do jeito enfim, que funciona hoje e tal. Mas, na verdade, história ela surge na Grécia como um dos gêneros literários da Grécia. Você tem tragédia, você tem comédia, você tem história. Que era o recontar das coisas Era um que lazer. aconteceram. Não chega a ser um lazer, mas ele não tinha um rigor acadêmico que a gente tem hoje. Tipo, porque hoje, se eu te contar uma Eu coisa que perguntei mais aconteceu, no eu não tô lugar fazendo de... história. Eu tô Não só... era tipo um entretenimento, assim? Quando o jeito que você falou, ficou me parecendo uma coisa meio... Mais ou menos. É mais um registro das coisas que aconteceram. A gente tem os dois principais... Legal. que a gente chama que são os pais da história. E é óbvio, aí, assim, isso é aquela visão eurocêntrica. Com certeza existem essas discussões que existem pessoas que talvez fizeram não isso estejam- antes, por exemplo, no Egito, na Mesopotâmia e tal. Acho que talvez foram apagadas. Ou que não são consideradas histórias e são só, enfim, São recontadas. debates que eu também queria ter depois, mas continua. E aí os primeiros que a gente tem, que a gente chama que é o Heródoto, que é conhecido como pai da história, e o Tucídides. E eles têm algumas diferenças na metodologia, então tem gente que considera Heródoto, tem gente que considera Tucídides. O Heródoto é o primeiro que ele cria esse conceito, história, termo história. Ele tem um livro que é História, onde ele vai recontando, enfim, a parada dele ele viajou muito o mundo mediterrâneo ali, e ele, nessas viagens, ele vai coletando relatos das pessoas e as observações dele, e ele vai descrevendo aquelas sociedades que ele vai conhecendo e como que elas chegaram até ali. Então, sei lá, ele sai da Grécia e tal, ele para no Egito, ele vai contando algumas coisas sobre a sociedade egípcia que ele acha diferente e tal, mas ao mesmo tempo ele olha para as pirâmides, ele vai conversando com as pessoas, ele vai Quase que recontando das imparcial. origens. Mas ao mesmo Jornalístico. tempo, uma coisa meio jornalística, mas ao mesmo tempo sem um rigor muito com fonte, Sim. e que não teria problema em inventar muita coisa ou assumir muitas coisas E tratar deixar como se fosse opiniões. verdade. Exato. Entendi. O Tucídides, ele é o cara que ele cria um outro livro que é a História da Guerra do Peloponeso, que é uma guerra que acontece na Grécia, e a parada dele é recontar o processo da guerra em si, as movimentações, as coisas que aconteceram, e ele não se estende muito. Então, assim, aquilo que ele não tem um relato e a vivência concreta, ele não vai. Então essa é a discussão de qual dos dois de fato é uma história mais técnica, porque tem um é mais voltado para essa questão dessa preciosidade do fato ocorrido, e o outro faz-se mais o uso metodológico das fontes como uma ferramenta. Para criar uma narrativa. Exato. Digamos assim. Entendi. Cara, isso é um debate interessante, porque é aquela pergunta clássica, né? Tipo, o professor de história ou o historiador, ele pode ter opinião? Pode, então. Isso é uma parada que eu gosto muito das ciências humanas e da história, especialmente, é que, assim, a gente tem muita
autoconsciência de si, saca? Porque, por exemplo, história, na verdade, por definição que a gente tem hoje, tem várias pessoas, mas a definição que eu mais adoto, que a maioria das pessoas adotam, que é o estudo do homem no tempo. Então, não é necessariamente um estudo do passado, não é necessariamente... Do homem no tempo. Sim. Com um conceito mais amplo. Porque, no final dos contos, você tem história do tempo presente, que não é passado, mas é um ramo da história. Então... Porque passou ontem já a história. Exato. Então, tem essas discussões e tal. E... Enfim, então você tem todos esses processos que é difícil definir um pouco essa história do jeito que essas coisas funcionam, assim. Então... Eu pergunto até mais num lugar, tipo, você tem suas opiniões, correto? Então, mas aí na história a gente... Claro que sim, talvez no seu momento enquanto professor... Mas eu acho que a parada é todo mundo você tá dando informação. Todo mundo tem esse processo e todas as áreas das ciências têm os seus vieses. A questão da história que ela deixa muito clara é como é uma ciência humana e como ela perpassa, como todas elas, necessariamente pela linguagem, a linguagem necessariamente perpassa por vieses e pelas percepções individuais da pessoa e o contexto dela no tempo. Então, como a gente estuda o homem no tempo, a gente acaba tendo muito ciência de que nós também, como a gente analisa os outros, os relatos dos outros, a gente acaba tendo muito ciência e analisando nós como pessoas que também fazem um relato, entendeu? Sim. Então, acaba que a gente tem essa consciência muito clara, por exemplo. Não existe nenhum tipo de narrativa imparcial. Porque, para você entender por que eu estou fazendo isso, enfim, por que eu olho para o passado? Eu olho para o passado porque eu tenho alguma inquietação no presente, que eu busco alguma resposta, alguma explicação, ou alguma evidência dela no passado. Sim. E, então, isso necessariamente já enviesou o processo. Porque a pergunta que eu estou fazendo já está sendo enviesada por quem eu sou e onde eu estou. A resposta que você está indo buscar... Ela vem de uma pergunta. Exatamente. E essa pergunta é enviesada. Sim, e pessoas diferentes podem ter essa mesma pergunta. Não tem como fugir. Mas só que pela vivência de cada um, essa pergunta também vai trazer um viés de onde que eu vou olhar. Porque eu vou ter que fazer um recorte. Eu tenho que começar em algum lugar e para outro. Inclusive falou disso na questão grega. Por exemplo, quando você começou falando, claro, do ponto de vista ocidental. Porque isso é um viés. Porque, exatamente, na escola, assim como todo mundo, a gente vai aprendendo que o berço da filosofia e tudo mais. Que não é. E aí, de repente, você descobre, não, eles beberam de um lugar. Aí, na música, você descobre também que, ai, meu Deus, microtonalidade, caraca, os caras descobriram a roda no rock and roll agora. Aí você fala, pô, mas na Índia... Aí você fala, pô, que isso? Na Índia os caras cantam assim, a gente só acha estranho e engraçado, porque né, a gente não é acostumado. E aí, mas é outra parada. É isso. É verdade? Essa é verdade que, tipo, foi uma questão católica mesmo, de estética, denominar o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, tipo, como uma coisa que você tem muito saber. Não tenho muita noção. Que eu vi um vídeo disso, se você souber, reaja a esse vídeo falando, sim, Cadu, porque me falaram que, tipo, tem uma coisa que é uma música meio cristã, católica, sei lá, muito antiga, que ela tem essa coisa do dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó bonitinho, e aí virou uma norma, coisa. Né? Tanto que o Black Sabbath tem o acorde do demônio, né, que eles chamam, sim, que é uma coisa meio dissonante. Que é porque, e aí vem essa questão, o historiador ele analisa ele fala isso, até porque o pessoal do Black Sabbath é profundamente cristão. Então, entende a questão? É viés. Tem o viés. Então, isso tem em todos os lugares. Eu acho que o que acontece é que muitas outras ciências, elas acabam... a minha percepção é que muitas vezes acabam se iludindo ou talvez querendo iludir os outros, se colocando como totalmente neutro. Isso é impossível, porque é isso, o recorte que eu vou fazer, a pergunta que eu vou fazer, ela necessariamente passa por esse viés. Eu acho que a história talvez só seja mais consciente de si e aberta e sincera em relação a isso. Tipo, existe esse viés, porque é isso, eu vou escrever isso num texto. A escolha de uma palavra e de outra, sinônimos não são a mesma coisa, eles trazem carregamentos históricos e percepções. Eu quero tatuar. Sacou? Sinônimos não são a mesma coisa. Porque senão seria duas palavras, pô. Isso me dá uma raiva, mano. Porque não seria duas palavras, seria... Eu conheço várias pessoas. Sacou? Sim, e hoje em dia eu sinto, não sei se você sente isso, que isso aí é um problema geracional. A gente tá cagando e andando para as palavras. Sim, porque elas elas carregam significados próprios, histórias e valores. E eu não tô falando de gíria, de jeito de falar, isso aí pouco me importa. Eu tô falando, tipo assim, a gente tá literalmente cagando pra palavras, ainda mais quando quer falar sério. Às vezes eu fico tipo, mano, o vagabundo tá falando umas palavras que não sabe o que significa. Eu já fui assim. Então essas questões todas trazem viés, então a história ela deixa muito claro. E isso acontece em todos os lugares, só que os outros não percebem. Exemplo, sei lá, na medicina sempre vai ter um viés maior ou menor, porque, sei lá, se for um médico analisando uma questão de saúde feminina, ele vai ter um viés que é totalmente diferente de uma mulher analisando isso, e seria diferente de uma mulher,
sei lá, indiana para uma mulher francesa, para uma mulher Não, brasileira. é bizarro. Tu Entende? viu que viralizou a mulher falando que, tipo, tem certos tipos de doenças e coisas que na Europa a galera não consegue nem detectar médico. É. Porque não é da cultura deles ter esse tipo de problema. Eu não lembro o que que era, cara. Se era uma coisa. Se era uma cólica. Eu não sei o que que era. Uma parada muito básica Mas que a isso mulher tem a tava ver com fodida. Ela vários falou, cara, elementos. Então, por exemplo, quando a gente coloca o próprio conceito, por exemplo, de deficiência. A deficiência, na verdade, é você não ter dificuldade, enfim, você ter algumas dificuldades em existir na sociedade tal como ela está. Uhum. Só que isso, essa percepção aí, dependendo do viés, essa percepção pode ser do ponto de vista de individual, você tem essa dificuldade, ou pode ser, e isso que geralmente a gente traz nos debates mais profundos, que na verdade, um problema da sociedade como está posta, de uma escolha de exclusão de certos Sim. indivíduos. Nisso muda totalmente. Então, assim, coisas que hoje são deficiência, antes talvez não eram, depois não vão ser, Sim. e elas ganham significados diferentes, então Antes deficiência o não que é uma era coisa pode. posta, Uhum. entende? Assim como o ente poderia entrar nessas coisas todas. Gênero não é uma coisa posta, sexualidade não é uma coisa posta. Sim. Às vezes eles fazem muito essa pergunta para mim, por exemplo, de a figura tal histórica da antiguidade era gay? Eu falo, não, porque não existia gay. Não existia gay. Porque para existir gay, que é essa questão do homossexual, precisa existir o heterossexual. E o heterossexual é uma categoria específica que ela é feita para afirmar uma coisa enquanto nega outras que naquela época nem fazia sentido a linha de pensamento. Então, Só tinha o patriarcado mesmo. então, tipo assim, ele tinha relações homoafetivas, Uhum. homoeróticas, mas isso não significa que ele era homossexual. Ainda existe isso. Outro dia eu vi o tal do heteroativo. Juro. A galera só não quer admitir que é, sei lá, bi ou gay. É muito surreal. Ele falou que ele é heteroativo. Os góis. Góis. Caraca, você que é jovem, pesquisa aí, gói. Se divirta. Os metrosexuais, que caía como se fosse sexualidade. Caralho, metrosexual. Que é só homem que se cuida. Cara, é surreal, é surreal. Usa shampoo, sei lá. Tipo, e o David Beckham era chamado de metrosexual, sei lá, porque ele usava sobretudo. Sim. Uma bolsa da Hermès. Caralho, metrosexual. Aposto que ele gosta de sentar. E eu ficava assim, caralho, mano, que bizarro. O maluco tá, tipo, no cabeleireiro. Ele só hidrata o rosto, sei lá. E é muito louco, porque eu achava, né? A gente era muito influenciado. E falando em influência, por exemplo, você é um professor que gosta. Nada a ver com influência, mas. Tipo, só Às pra vezes, puxar um gancho. a gente consegue. A gente vai dar um jeito. Justifica. Mas você tem um período. Tem alguma coisa, algum período histórico que você fale, meu irmão, isso aqui eu bato no peito e falo, chamo o pai, que eu sou foda. Não é que eu sou foda, mas tipo, que eu gosto. Sabe, sei lá, tem professor que é mais. Cara, o cara é especialista em. Cara, na graduação, Segunda Guerra. a minha parada era. O trabalho que eu fiz foi analisar o conceito de nacionalismo, enfim, a ideia de nação, a construção da ideia de nação, usando literatura russa, para analisar a questão da Rússia. Então, assim. Mas Rússia fazendo do até século um paralelo XIX. com a gente aqui, ou Não, era só por lá, mas tem Sim. muitos paralelos porque. acaba tendo? A coisa da história que é isso. Eu acho que talvez o pessoal da história ela tenha essa coisa de desconstruído, não sei o quê, porque é isso. A gente percebe que a maioria das coisas só não precisam ser assim, não eram assim, então a gente vai ficando mais Sim. bicho solto, assim. Essa ideia, por exemplo, de Estado-nação, de que o mundo é definido por países, Bandeiras. não existia, tá ligado? Tipo assim, isso não existe. Isso não é uma coisa natural. Isso é uma escolha, e uma escolha muito mais recente do que as pessoas imaginam. Então, essa ideia de, por exemplo, Brasil. Cara, Brasil é um processo completamente inventado, assim como todos os países são inventados, sabe? E aí, para você justificar que esses países é como as coisas funcionam, existiram um gazilhão de mecanismos para isso. De anos. De criação de identidade nacional, de história, onde você fala que existe uma história só e você cria um fio narrativo do país inteiro, que na verdade é uma invenção. Um exemplo clássico disso que as pessoas às vezes não percebem. Copa do Mundo faz parte desse mecanismo de solidificar a ideia de que o mundo é dividido em nações. Cara, o Tanguy Bagdadi, que estava aqui, ele falou isso, foi muito legal, que ele falou, cara, as Olimpíadas, elas nasceram pra, tipo, meio que dar um curto modo grosso, tá? Vamos ver o episódio, ele explica direitinho, pra dar uma tranquilizada na galera, tipo, vamos parar de brigar, vamos deixar a disputa um pouco mais pra cá. E pra valorizar essa ideia de que Nação. o mundo é dividido em países e nações e você pertence a uma. Continente. E você se orgulhe disso e você é diferente dele. E que se a gente fosse parar pra pensar isso, na história, se for parar pra pensar, não faz muito sentido. Existem vários fenômenos para isso. Aí na graduação o que eu fiz foi analisar como que a literatura russa na Rússia faz esse papel de inventar um lugar chamado Rússia e os valores chamados Rússia de hoje. E aí a discussão Dá um era... exemplo.
Porque eu gosto muito, tipo, sou ator, Aham. aí eu tive que estudar tcheco, ver a galera toda, Aham. uns Tolstói da vida. Eu Toy peguei, Story não, é Tolstói. eu peguei um autor que eles consideram que é o pai da literatura russa moderna, que é o Dois. Pushkin. Que a gente acha que é o Dostoiévski, porque é o cara mais famosão e Sim, tal. ele hypou. Mas o OG, o original mesmo, é o Pushkin, o Alexander Pushkin. Que ele é o Como é cara que escreve? P-U-S-K-A, não, né? o X, esse chiado pode ser P-U-C-A. Acho que na convenção Que de. parece muito Prêmio Puskás. Não, acho que na convenção de transliteração, muito técnica, na convenção de Aham. transliteração do russo para o português brasileiro, Deve ser. eu acho que é Push. TH, é Irado. P-U-C-H-K-I-N. Mas continua, Pushkin. ele. E a parada ele é o primeiro que traz o uso da língua russa coloquial dentro dos textos escritos da Rússia. Porque os nobres russos eles falavam francês e alemão, eles não falavam russo na maioria das vezes. Então, que é o mesmo caso do Brasil. A maioria das pessoas no Brasil não falavam português até 150 anos atrás, sabe? A maioria das pessoas falavam Francês pra as caralho. línguas gerais em Engatu, que é uma língua que é, na verdade, brasileira, de fato. Que é a junção de vários elementos de línguas Portugal, africanas, Holanda, vários África, elementos de França. línguas, especialmente muito forte, das línguas de Tupi e da língua Guarani, misturado com alguns elementos do português tradicional. E isso tudo virava uma língua própria. Tem alguns lugares, algumas regiões, enfim, que ainda tem falantes. O crioulo cabo-verdiano também É um pouco desse um elemento pouco de línguas gerais, isso. dessa mistura Dessa mistura de toda. coisas. Só que aí no Brasil, como a gente teve uma independência através da criação de um império, de um rei que veio de Português. Portugal, Uhum. e teve que se criar uma coisa que é Portugal, mas que não é Portugal, porque é Brasil, mas que está ligado, Uhum. você teve um reforço de uma língua portuguesa. E aí, só que a brasileira, de certa maneira, né? E também, que período que a gente começa a falar de língua como nação também? Sabe, tipo, isso faz parte tudo do mesmo processo? Tudo do mesmo processo. Porque isso, se eu vou pegar a maioria dos países, eles não falavam as línguas nacionais que a gente tem hoje. As línguas nacionais, elas viraram uma convenção e o Estado reforçou elas para criar esse grupo de pessoas que falam a mesma língua, têm o mesmo processo histórico, Uhum. pensam da mesma maneira e têm os mesmos valores. E um dos Entendi. mecanismos que surge para fazer isso é a escola pública, gratuita e obrigatória para todas as pessoas nascidas dentro daquele estado. Claro, para eu já botar aqui na cabeça dela. Você vai aprender essa língua aqui, você vai pensar a E isso não história desse precisa nem muito processo. longe, né? Porque se você for ver nas épocas de 60, 70, 1970, aqui no Brasil, principalmente, a ditadura usou muito da dublagem para reforçar isso, né? Para a gente ficar ouvindo a nossa Exato. língua. De um processo de formação exata. A dublagem ela tem esse papel também. Então, assim, existem vários mecanismos que inventam essa ideia de nação. E a coisa que é muito interessante a gente pensar hoje, por exemplo, e que coloca isso um pouco em xeque, é que durante muitos anos o grupo poderoso de identificação das pessoas era o Estado-nação. O Estado-nação é a instituição poderosa que manda em tudo onde os conflitos surgem. E hoje isso já está sendo colocado em xeque, porque hoje existem empresas multinacionais e multicorporações que têm mais dinheiro e mais poder político, e às vezes mais poder militar que muitas nações. Então talvez a discussão hoje não é mais sobre nações e talvez esteja começando a transição para uma outra lógica de pensar o universo e o equilíbrio de forças dentro da humanidade e do globo. Porque, né? sabe o que é louco? Você estava aqui falando e eu fiquei pensando, muitos historiadores, eles não falam mais a nação Bantua, porque deve ser, talvez, na minha cabeça aqui pensando, que é por isso, esse conceito até de nação. Às vezes não faz sentido pro contexto histórico que você está tratando. Exatamente, porque ali é um povo. No caso o Bantu é muito louco ainda, porque o Bantu, pelo pouco que eu sei sobre esse processo, na verdade é um grupo de culturas completamente diversas ali dentro daquela região específica da África. Entendi, que acabaram sendo... Que acho que um linguista europeu enxergou similaridades e criou o conceito Bantu. Olha isso. Por que isso? Porque não fazia sentido já para a mente daquele linguista europeu que já estava nesse processo de Estado-nação olhar para uma região com povos, com culturas totalmente diferentes, mas que têm conexões linguísticas e não enxergar aquilo como uma unidade. E que é o que a gente tem, por exemplo, para controlar. A gente tem como, por exemplo, uma ideia da Grécia Antiga. Não existe Grécia Antiga. Existe Grécia. Não existia nem Grécia. Era a região, qual era o nome que eles davam? Era a região de Helena ali, que eles chamam até hoje. Helena? É. Ah, que foda. Só que é isso, não tinha essa ideia. Eles podiam falar línguas iguais ou muito próximas, tinham fenômenos religiosos parecidos, mas eles eram todos divididos e não se entendiam, e, enfim, não se enxergavam como um grupo unificado. Mas como é que eu vou fazer para explicar essa história hoje, que eu uso eles para falar como que a civilização ocidental é incrível,
a civilização ocidental incrível que eu uso é baseada em estados-nações poderosos, e isso tudo está sendo reforçado numa instituição para reforçar essa nação que é a escola. Como é que eu vou falar que esse galera não tem como? E as pessoas não iam nem entender. Caralho, amigo, por que você não fez outra faculdade? Aquele. Sacou? E aí, Caralho, por isso que que o viagem. historiador, às vezes, ele fica, parece que é meio maluco. Parece que ele é meio teoria da conspiração, porque ele vai puxando os pontos e você fala assim, vale, é tudo Não, uma e- coisa só. Às vezes é. Você tocou num assunto muito bom, porque eu adorava a teoria da conspiração. Eu também. Até essa galera que é anon e esses Red Pill maluco começarem a estragar. Vocês estragaram o conceito de teoria da conspiração. Porque hoje em aquele dia você mundo fala uma do- parada que não é teoria da conspiração e eles chamam de teoria da conspiração. E aí, do nada eles ficam falando, não, olha só, a imagem real que esculpiram, que escavaram do Golias. Eu fico assim, que Aí isso, mete gente? um terra plana, Não. mete o terra oca. Pô, isso é foda, né, cara? Isso aí é uma parada que a geração passada não teve que se preocupar e eles não ficam enchendo o nosso saco. Não. Tá vendo? O professor antigo fica falando que antigamente era mais difícil, você não tinha que lidar com um aluno achando que a porra da Terra era essa mesa. Ou que Caralho. existia uma civilização perdida dentro do planeta. Não, os túneis perdidos da Amazônia. Exato. Gente, pelo amor de Deus, é uma floresta, caralho. É uma floresta. Lá tem floresta. E eu descobri que não tem fruta bonitinha dentro da floresta. Fiquei puto com isso. Como Cara. assim? Cara, que essas frutas que a gente come no mercado, elas são todas meio adulteradaças, tá ligado? Sim. Tu vai no meio de uma floresta, lá não sei onde tem banana, que eu acho que aqui na Amazônia não tem banana. Não, acho que não. Mas enfim, onde tem banana, que também não tem no Brasil, tá? O Brasil, a terra brasileira, o nosso solo não produz banana, porra. Hoje em dia acho que produz. Produz, mas Não é não é daqui. Não Pô, é daqui. que isso, que absurdo. Mas tem várias coisas que são daqui. Não, eu que sei, é legal, maravilhoso que tem a banana, mas eu fiquei chocado. E também descobri que a banana, ela antigamente Não era um- bonitinha assim. era cheia de semente, É de era horrível seleção de comer. genética. Todas as plantas, na verdade, são de seleção genética. Isso é um processo. E vagabundo acreditando em acontece darwinismo desde sempre. social. E é um bagulho que acontece desde sempre. Porque, por exemplo, você trouxe a Amazônia. A Amazônia só é tão biodiversa quanto ela é, porque as pessoas que existiam na Amazônia durante milhares Isso de é anos doideira. foram pouco a pouco configurando ela para ficar desse jeito, para ter mais frutos, ter mais folhas Foda. e Os tal, para indígenas, ajudar então, eles. tipo, reformaram a Amazônia. Basicamente, é. E Caralho. colocaram do jeito que ela é hoje. Muito foda, eles Isso é fizeram muito maneiro. Você tem, uma a gente reforma. descobriu uma coisa, aquela coisa que a gente estudou muito na escola da Terra Preta e tal. Hoje a gente percebe que a existência da Terra Preta, ela não teria como acontecer sem a intervenção humana. Ela é resultado de intervenção humana. Porque ela é a presença de vários elementos químicos, enfim, substâncias específicas, que estão na concentração tão porque ali você tinha descartes de coisas que a humanidade colocava, como Aham. osso de peixe, matéria orgânica, cinzas de fogueiras, essas coisas todas, elas se juntam com os materiais que já tem lá e elas estão num substrato da Terra muito específico. Porque dentro da arqueologia, não sou arqueólogo, mas sei um pouquinho, só para a gente entender. Dentro da arqueologia, para você entender a idade das paradas, muitos dos elementos têm a ver com o extrato da Terra. Porque a Terra ela vai acumulando. Aquela fotinho que você vê várias camadinhas. Isso, porque ela vai acumulando, e aí, enquanto ela vai acumulando, você consegue então definir os processos, as diferenças de tempo e o que estava meio que Sim. acontecendo ali. Por isso que tem várias cidades em cima de cidade. Isso, e é uma maneira da gente entender, por exemplo, quando a gente vai, sei lá, fazer uma escavação arqueológica, uma das maneiras de tentar datar as coisas é nessa estratografia assim, das paradas. Claro que as coisas podem descer e subir por conta, sei lá, uma raiz, puxar o Sim, um bagulho e tal. terremoto. Mas, enfim, isso é uma das coisas que ajuda. E a porção que tem essa terra preta na Amazônia, ela é um extrato muito específico, num tempo muito específico, que tem a ver com essas ocupações humanas que a gente também vai encontrando na arqueologia. Então, assim, essa coisa de que temos que proteger a Amazônia porque ela é intocada, ela é perfeita, não é que ela é intocada, ela é perfeita. Ela é tocada do jeito certo. Ela tem que ser tocada do jeito Tem que ser certo. com jeitinho, porra. Tem que ser com jeitinho, tem que ser com amor o bagulho. Cara, isso é mó doideira, porque eu já vi, acho que um vídeo seu falando sobre isso, sobre cidades. Acho que não foi um vídeo que você fez sobre viajar pra Itália pra trabalhar com arqueologia, um negócio desse? Dos metrôs da Itália? É, que tipo, todo mundo vai Porque lá tudo trabalhar tem disso, toda hora eles acham uma porque parada lá nova. tem muita coisa, né? Porque Roma, o Império Romano foi um lugar profundamente urbanizado da antiguidade, né? E aí quando ele foi, enfim, a vida foi seguindo... Foi o primeiro lugar que a galera começou a fazer essas paradas? Não. Aterrar? Não. Tá. Tem outros lugares antes. Sim. Mas é o lugar que em mais larga escala foi profundamente urbanizado, assim. Tudo era construído, pavimentado, pedra e tal. Especialmente na região da Itália, que era o centro do bagulho. E aí quando a vida foi passando, aquelas coisas foram caindo, foram quebrando, a terra foi acumulando e as pessoas foram construindo em cima. Tipo, é literalmente isso. Beleza, vamos demolir esse templo aqui. Aí o templo caía e, tipo, não tinha retroescavadeira pra ficar tirando. Mas até E deixava hoje, ali Mas até hoje a e maioria tacava das terra. coisas é assim, né? Quando você vai demolir um lugar, você não leva embora todas as coisas que estavam naquela construção.
Você leva as coisas que atrapalham você construir depois. Então ficam os pedacinhos de pedra, ficam os pedacinhos da obra antiga, né? Cara, porque pra mim é muito louco isso, né? difícil Mas é porque... acreditar que, tipo assim, daqui a 200 anos vai ter um Rio de Janeiro em cima do Rio de Janeiro. E eu sei que isso é possível. E vai. Porque o Rio de Janeiro 200 anos atrás tá um pouquinho abaixo do Rio de Janeiro de agora. Exatamente. E aterrado, e os caralho. Exato. Ai. A gente perdeu, sei lá, 50 e poucas praias ou mais do Rio de Janeiro exato. dos 1200. Mas eu acho isso assustador, de uma certa forma. Mas é um assustador legal. É igual De aquela que... coisa porque a vida... Cara, eu acho que é assustador porque a vida segue. Talvez seja isso assustador. Que a vida segue e... Que é uma coisa meio individual também, que a vida segue sem a gente, porque ela existia sem a gente. Da existência. Inclusive em tão larga escala como, por exemplo, uma cidade, né? Porque é isso. Daqui, sei lá, se acontecer algum desastre, Deus quiser não, mas se acontecer algum desastre no Rio de Janeiro e, enfim, for um lugar que as pessoas não queiram mais habitar muito, dá 300, 400 anos, 500 anos, vai ser só mato. Tem várias. Tem uma cidade que eu vi, eu acho que foi no Fantástico. Então você me confirma a veracidade, mas é uma cidade antiga, se eu não me engano, na Ásia, que eles usavam um sistema de irrigação muito foda, a bagulho cheio de água, só que eles meio que tipo, começaram a usar demais a terra e o bagulho meio que acabou. E aí continuou lá, perfeitinho a pedra, eles faziam a manutenção pra ficar limpinho e tal, pedras brancas. E eu fiquei tipo assim, caralho, que bizarro, né? Tipo, é uma sociedade que já deu errado antes, sabe? Tipo, e acabou. Mas isso, o que mais tem na história é isso. Porque, no final das contas... Fora as que são excluídas, né? Tudo tem um começo e um fim. Inclusive nós, né? Então, assim, E quando a gente tá falando de história, a gente tá falando, enfim, civilizações, cidades, é só um acúmulo de várias pessoas no mesmo lugar. Então, se todas as pessoas têm começo e fim, um acúmulo de pessoas em algum lugar também tem começo e fim, né? Ai, quinta-feira. Cara, mas sim, eu adoro me sentir insignificante dessa forma. Eu acho que a história se propõe a isso. A filosofia nem se fala, mas eu acho que a filosofia e a história, elas são, tipo, primas pra caralho. Sim, elas caminham muito juntas. E agora eu queria propor uma dinâmica que é tipo assim, eu vou te puxar séculos, uns 3 pra trás, e você vai ter que me escolher um momento pra você estar lá, assim... Olhando, vendo, Mas aí a pergunta que é importante. Vendo, teletransportado num, tipo, um alienígena na maquininha, comendo as coisas de hoje, longe de todo mundo, ou vendo... Não, dessa forma, confortável. Confortável, tá. Tipo assim, que faz você vai diferença. não, tá maluco, pelo amor de Deus. Te jogar lá pra casa do cara, do nada você tá girando, igual o frango do Cadu Maverick lá. Exato. Aí é foda. Mas enfim, vamos lá. Nesse século que a gente tá vivendo, escolhe um momento histórico que você não tava, né? Que você já tava vivo, mas pra você estar presente. Do século XXI? Pergunta difícil, cara. Pode ser bobo assim também, não precisa se preocupar. Mas eu tô tentando pensar em alguma coisa que seja, assim, muito significativa. Porque o século XX é muito louco, né? Porque a maioria das coisas a gente tem gravado, então, assim... Sim. Mas tipo, você tá ali. E pode ser até alguma coisa triste ou feliz, não é uma coisa... Não tem juízo de valor. É tipo, cara, eu queria estar ali pra ver aquilo, porque aquilo foi... Entender como o processo tava rolando, né? Sabe? Cara, eu acho que talvez o 11 de setembro, mano. Eu pensei a mesma coisa. Talvez o 11 de setembro. Mas eu acho que pela questão do impacto cultural, menos do que o evento em si. Tipo assim, eu não tô tão preocupado em ficar, sei lá, vendo a torre caindo, as pessoas pulando e, sei lá, morrendo. Eu tô querendo mais no sentido de estar naquele dia e poder ficar pulando de vários lugares diferentes, vendo as pessoas assim, galera... o que tá acontecendo? Tipo, chegar numa escola e os professores, na sala dos professores falando tipo assim, o que a gente vai fazer com as crianças? O cara no interior do Pará falando, meu Deus, que perigo, temos que fazer alguma coisa sobre. Você tinha quantos anos? Um cara no Iraque, tá ligado? Falando assim, talvez seja uma oportunidade pra gente. Eu quero ver o Bin Laden olhando e falando, vamos dizer que a gente fez esse bagulho aí, porque eu acho que vai ser um momento importante pra nossa organização. Sabe, uma coisa assim? Eu queria ver esse processo. Eu queria ver o Bin Laden falando... Assim, eu não lembro de nada. Jorge, pode chegar aqui mês que vem. Não, tá tudo certo. Tem uma galera ali... Eu quero estar em Tel Aviv, dentro dos quartéis de inteligência, pra ver se realmente eles estavam falando alguma coisa do tipo, rolou isso que a gente vai fazer, ou que bom que deu certo. Caralho, muito boa essa resposta, que a gente falou várias coisas que a gente pensa de uma forma muito... tipo, sim... Eu queria estar naquela sala de aula. O cara que fala com o George Bush. Só pra olhar pra cara dele e falar, não engulo. Cínico! Você sabe... E jogar um sapato nele, senhor. Pearl Harbor, né?
Eu acredito nessa teoria. Qual a teoria? Eu tive um professor de ciências que adorava falar do 11 de setembro. E ele falava pra mim uma teoria que é tipo, na cabeça dele, e eu já ouvi de outras pessoas, então deve ter sido algum professor de história que no cafezinho falou pra ele. E ele fumava muito cigarro, então, e era cigarro mesmo. E aí eu lembro dele falar com aquele cheirão de cigarro, aquela camisa abotoada, professor clássico dos início dos anos 2000, e ele falava assim, se vocês pegaram o que aconteceu em Pearl Harbor, né, os Estados Unidos meio que deixando, me bate, pra eu destruir, Fazer alguma coisa. fazer muito pior com vocês do que vocês vão fazer em 2001. Enfim, e eu sinto, me dá uma energia de que o 11 de setembro, não sei, e não temos comprovação disso, mas me dá a sensação de que, não que foi algo que os Estados Unidos implodiu o prédio, nem nada, não duvido também, mas eu não acho que foi uma coisa assim, vamos nós destruirmos nosso bagulho, mas eu acho que a gente tá sentindo que vai acontecer alguma coisa, e eu acho A que gente precisa de uma justificativa pra estar em guerra, porque quando a gente não tá em a guerra, a doutrina gente tá Bush é incrível. isso, né, basicamente. Eu só posso bater sem bater. Mas é um pouco diferente, eu acho, porque a gente tem essa ideia de que, sei lá, o Japão tava fazendo nada e de repente jogou uma bomba no Pearl Harbor e aí os Estados Unidos entrou em guerra, porque essa é a narrativa que os americanos gostam de contar, mas assim, o Japão e os Estados Unidos eles já estavam em conflitos ali nessa guerra muito antes, tá ligado? Então assim, não foi do nada, foi O uma Japão resposta... era escroto pra caralho ali na Mas o Ásia, Japão né? também estava fazendo seus movimentos, então não foi como se tipo, os Estados Unidos estivesse paradão aqui. Não, mas o que eu quero De dizer é o repente eles ataque falam assim, específico. Não o tem uma ataque documentação. Eu já ouvi falar disso, também não tenho comprovação na minha cabeça, mas eu já ouvi falar de que existem documentações de que o Roosevelt, né, ele tinha conhecimento desse planejamento desse ataque ao Pearl Harbor. Sim, porque eles já estavam em conflito, de certa maneira. E é muito louco você parar pra Só que a pensar que o cara narrativa deixou morrer gente Só que a dali. narrativa que é porque, assim, estamos em conflito. Provavelmente vai existir um movimento acontecendo aqui. A guerra, ela vai acontecer. Então, meio que não tem muito o que fazer, de certa maneira. Não sei, não acho que é tanto uma questão de vou deixar as pessoas serem atacadas tomara por entrar que em ninguém guerra. morra, mas sabe o que Eu acho que é mais no sentido de a gente já está em conflito, não seria surpresa para vamos ninguém. usar isso. Não seria surpresa para ninguém Sim. se Pearl Harbor fosse atacado, porque a gente já está, enfim, em toda essa região aqui do Pacífico, já criando tensões e conflitos diretos com o Japão nesse processo. E a entrada na guerra já é inevitável, então É colado. assim, vai rolar. Geograficamente é colado É que com o a gente não negócio. percebe, né? Mas vai rolar. É igual a Guerra Fria, né? Que Estados Unidos e Rússia parece que são dos polos diferentes do planeta, só que eles, assim, eles fazem literalmente fronteira, que é no Alasca. Quem joga o War sabe. Exatamente. Vladivostok ali, o bicho pegava. Mas sabe qual é a parada? Porque tem esse lugar da guerra ao terror, né? Que a galera fica falando, criaram em 2001. Eu fico assim, não, os Estados Unidos usam isso há muito tempo. É, porque a guerra... com tudo, que é uma forma, tipo assim, caralho, mas é porque a guerra ao terror é a vamos botar novidade. para as pessoas essa sensibilização Mas é porque absurda. o conceito guerra ao terror ele é muito novo. 2001. Que é essa coisa de 2001, de fato, de guerra aos terroristas. Sim. Porque antes você tem a Guerra Fria, você tem o ataque aos comunistas. Então, assim, Sim. existia... A palavra diferente. terror, ela é especificamente é usada. diferente. Não, e é diferente, porque uma coisa, e é isso que é a discussão do, por exemplo, do Estado-nação, né? A guerra ao terror não é a guerra a um país. Porque a guerra ao socialismo é uma guerra a um país, a um grupo que está em um país, mas que ele tem um financiamento direto, comprovado e eficaz de um outro país, que é a União Soviética. Então, a gente tem que ir para a Coreia, porque tem um grupo insurgente na Coreia que tem um financiamento e armas da União Soviética, aliado à União Soviética, e nós vamos fazer um ataque para garantir, enfim, a liberdade da Coreia, mas também como uma resposta ao país União Soviética. Cara, é muito A chato. guerra ao terror... É sempre assim na história dos anos 90. A guerra ao terror 80. não tem isso. A guerra Entendi. ao terror existe esse grupo terrorista que está em alguns países em que a gente vai atacar, Que a gente criou. que a gente, assim, eles estão nesses países, mas não é em um país só, é nessa região como um todo. Então, Estado-nação que se exploda nesse sentido. E não é um grupo ligado a um país específico, não é um exército de algum país específico, não tem ligação direta com um exército de um país específico. Sim, até porque no imaginário popular é melhor eu falar que é um grupo do que eu quero entrar ali. Porque pega mal também, se fala que você Claro vai que pega invadir um mal. país. Tanto, tem um filme, eu sempre falo, Zona Verde, com Matt Damon. É um filme muito bom e que, não sei porquê, não teve fama na época, um bom filme de guerra, mas é basicamente dos soldados norte-americanos indo buscar armas nucleares no Iraque. E é tipo, sei lá, 15ª missão e ninguém acha nada. Porque não tinha. Então, porque não tinha, porque todos matando gente pra caralho.
e aí enfia os Estados Unidos ali dentro, corta pra 2021, os caras saindo, as pessoas se jogando de avião, porque pronto, agora a gente já tirou tudo que pode O tirar próprio daqui. conceito, se a gente fosse pensar nesse momento que a gente está vivendo político brasileiro, do Trump querendo colocar, né, as facções brasileiras como movimento terroristas, Totalmente isso. é literalmente esse mesmo movimento, porque você criar um inimigo, porque sendo terrorista ele teria a capacidade de, Sim. enfim, de gerir internacionalmente e enviar coisa para cá, mas assim, não faz sentido com o conceito e o contexto que a gente tá, uma coisa, outra coisa. Vem dessa justificativa de Claro. intervenção Claro que vem. e que no De final controle. e que no final das contas, em parte só existe por conta dos Estados Unidos, porque a maioria dos armamentos utilizados por essas facções vem dos Estados Unidos e são produzidos nos Estados Unidos, entende? Sim. E que assim, se tá entrando aqui, é porque tá saindo de lá. Então por que a resposta não é impedir que saia de lá em vez de vir para Não, cá? e outra coisa, todo grupo terrorista tem seus grupos e suas células. Exato. E se a gente for chamar o Comando Vermelho aqui do Rio de Janeiro de grupo terrorista, o que é o Rodrigo Bacelar? O que é o partido político dele? O que são essas pessoas todas, que são todas amigas entre si, estão toda hora se ligando entre Comando Vermelho, etc e tal? Não sou nem eu que estou falando, é jornal e investigação mesmo da Polícia Federal. Então isso também vai ser organização terrorista, só que é foda, porque se for até o final, vai caçar você mesmo, que você tá aí falando, não, Flávio Bolsonaro. Então, tipo, vai tomar no cu, Trump. Isso aí é Cadu que tá falando. Mas eu concordo. Eu tenho passaporte italiano, foda-se. Isso. Me chama pra Copa aí, vocês. E aí, vamos lá. Século XX, século XX. Diz algum momento aí específico. A gente não precisa aprofundar tanto quanto 11 de setembro, desculpa. Não, mas eu gosto. Eu acho... Cara, eu acho que o fim da União Soviética. Eu tô entre o fim da União Soviética... Caraca. O suicídio do Vargas. Esse é muito foda. Esse é foda. Tá ali no quartinho com o Tony Ramos fake. Porque o Tony Ramos fez o Vargas. Eu não sei se está no catete quando ele se matou. Ou escutado lá de fora. Não, ou estar no dia seguinte descendo a glória com um corpinho dele, tá ligado? Que eu acho que é outra parada. Ir na banca, pegar os jornais, ligar o rádio, ver as pessoas na rua, o que as pessoas pensavam. É 54, não é? 54. Cara, o Brasil nos anos 50, né? Puta que pariu. Porque se para pra pensar, 4 anos antes, a gente tem a tragédia nacional do Maracanazo. Sim. A gente perde a Copa. Pá. E aí, pô, já tá uma coisa muito esquisita ali, né? E aí Vargas chega e fala, não, vou perder não, vou meter o pé, dá pau! E a principal coisa que é muito louco, né, porque a gente não comenta tanto sobre esse elemento, mas assim, o principal motivo que leva ele a isso, e está nas cartas dele, é a discussão sobre a nacionalização do petróleo. Porque durante muitos anos, o petróleo brasileiro ele era extraído por empresas estrangeiras. Sim. Chega o grupo do Vargas, eles criam depois, começa esse processo de nacionalização, Petrobras. cria-se a Petrobras, e aí a Petrobras se torna uma polêmica na época, que é do tipo, vou gastar dinheiro público para ficar extraindo petróleo? Já tem uma empresa altamente eficaz americana que já faz isso. E a população não tinha noção muito ainda barato, exato. do quanto isso poderia ser perfeito pra gente a longo prazo. Exato, então assim, e aí, meu Deus, obviamente teve corrupção, esse custo gigantesco dessa empresa. E tu sente que ele já tinha dedo dos gringuinhos um pouquinho? Muito, porque, Caralho, né? porque os países, o negócio que mais dava dinheiro era petróleo. Os caras mais ricos, os Rockefeller. Sim. Porque eles extraíam petróleo. Em parte, um dos petróleos que era extraído desse planeta todo era Brasil. O Rockefeller também pegou o petróleo do Brasil. Ele tem influência nos investimentos dos petroleiros. Primeiro bilionário do mundo, né? Exato. Então, assim, eles extraíam petróleo, era fonte do dinheiro de todo mundo. As grandes elites internacionais eram por causa do petróleo. Chega um presidente do território que eles achavam que é o Brasil, tá? Tipo assim, esse jardim de mato. Sim, Tá quintal, de né? pessoas misturadas, racializadas, inferiores e não sei o quê. E ele vai criar uma empresa do Estado brasileiro que vai ganhar o monopólio, porque não é que é mais uma. Era qual empresa americana? Era essa aí, já ou não? Acho que, não sei se a ESSO já nessa época. Porque teve uma galera que hoje em dia faz muita propaganda para Petrobras, mas que nos anos 90 tentou muito vender a Petrobras para essa, mas a gente talvez isso, mas enfim, então assim, preciso trabalhar. ele cria uma empresa que tem um monopólio de todo o processo, da extração, do refino e da distribuição, e que é totalmente estatal, ou seja, não tem ideia de lucro nenhum e a ideia é reverter todas essas riquezas para o Brasil de alguma maneira, dentro dos movimentos sociais, dentro de várias paradas. Ai, que loucura, Vargas comunista. E aí, obviamente, ele sofre uma pressão internacional gigantesca. E assim,
naquela época já existiam as coisas que também existem hoje, que mídias brasileiras, muitas vezes de oposição, que recebem financiamento estrangeiro, Claro. ou que recebem financiamento de empresas como essas, ou que não diretamente de empresas como essa, mas de um fundo internacional de luta pela verdade e a transparência nas informações pelo planeta, Uhum. mas que esse dinheiro, no final das contas, vem de doações de empresas como essa. Então, no final das contas, é sobre isso. Sim. Você tem, na época, você já tinha deputado, senador, governador, prefeito, que recebia doações e financiamento e pressão de estrangeiros ou desses grandes bancos internacionais, Gente, desses tem grandes dinheiro até petroleiros, hoje disso. que são os caras que vão criar toda a crise do Getúlio Vargas, vai colocar tudo isso em xeque, e aí, no final das contas, o que vai levar ao suicídio dele, de Cara, certa maneira. pode se falar tudo de Getúlio, mas o que não pode dizer é que ele não amava esse país, né? Isso é muito Que é a discussão, no final das contas, que a gente deveria estar tendo agora, por exemplo, com a questão das terras raras, que é literalmente a mesmíssima discussão. É a mesmíssima discussão. Existe um recurso natural abundante no Brasil, foda, que está sendo explorado nesse momento por empresas estrangeiras, que é finito e que seria de relevância e importância e de interesse do Estado brasileiro e do povo brasileiro que ele fosse extraído por nós, por uma questão de o dinheiro ficar aqui e ser reinvestido nas pessoas daqui, e de que isso dá pra gente um peso na disputa geopolítica internacional fundamental. Posso falar? Que é beleza, então eu não vou te vender mais terra rara nenhuma. Na minha leiga opinião, eu juro por Deus, às vezes a galera fica, ai, porque energia sustentável, eu falo, beleza, vamos conversar disso depois? Porque primeiro eu quero, porra, caralho, a gente precisa de escola, não precisa? Porrada de coisa básica, saneamento básico, lugar. Caralho, a gente tem dinheiro pra caralho e pode produzir muito mais riqueza, porque a gente já tem essas riquezas. Então, eu quero esse dinheiro primeiro. Sabe, eu não quero ficar vendendo commodity, não é sobre eu amar a China, tipo, eu não quero vender commodity pra China, soja e vaca, a China não. é o país que, eu quero país que trem mais pollui o bala em planeta. troca de petróleo, vambora, a gente faz esse escambo com vocês. Por enquanto é isso que vai rolar. Tipo, quer brigar entre Estados Unidos e China? Briguem aí, vamos ver quem vai querer pagar mais pelo meu petróleo. Eu quero o Brasil soberano, pô. Exato. E essa palavra soberano, eu não sei por E se eu tenho essa... O vagabundo tem medo dessa palavra, parece que vocês te olham como se você fosse Stalin. E é muito louco, porque, assim, cara, é literalmente o discurso de boa parte de qualquer aspecto político brasileiro. É muito vira-lata, eu acho, tradicional, sabe? Tipo assim, e é muito louco isso, porque isso daria pra gente, isso dá pra gente, no final das contas, a gente sabe que a história mostra isso pra gente, um poder de barganha e de pressão internacional que é fundamental. Absurdo. Que é assim, beleza, irmão, exemplo, se todo o petróleo brasileiro fosse extraído ainda única e exclusivamente pela Petrobras, que ainda fosse única e exclusivamente estatal, assim como o ferro da Vale e assim como as terras raras. Meu amigo, você teria que pensar 2, 3, 4, 5, 6 vezes antes de você quiser interferir em qualquer coisa no Brasil. Sim, antes de falar sobre Jair Bolsonaro numa entrevista. E a gente poderia fazer qualquer coisa do ponto de vista de exigência. Total. Do que, tipo assim, rapaziada, vamos fazer o seguinte, olha só, a questão é muito simples. Eu tenho esse recurso aqui, eu tenho essa quantidade X de petróleo, eu tenho essa quantidade de X de ferro, eu tenho essa quantidade de X de lítio, de não sei das quantas. Eu preciso, nesse exato momento, conectar o meu país inteiro com o trem-bala e conectar de linha férrea. Quero saber quem é que vai fazer a melhor oferta. Quem fizer a oferta, cara, vai ser para onde eu vou mandar esse negócio. 2 anos. Isso aí, em 2 anos a gente tem o Brasil inteiro conectado. Foi literalmente o que o Vargas fez na Segunda Guerra Mundial. Sim. Rapaziada, eu preciso de indústria de base. Eu preciso de... Porque eu tenho ferro. Eu tenho gente rica o suficiente para querer criar empresas aqui. Tem muita e criar gente indústria. Espaço. Só que eu não tenho a indústria que pega o ferro, transforma em material e transforma em equipamento para eu entregar para essas pessoas, para elas produzirem as coisas. Se você não comprar umas coisas de fora, o produto fica muito caro, não dá para comprar e não vira um negócio viável para a maioria das pessoas, porque a população brasileira não tem esse dinheiro. Então não adianta você ter 5 indústrias gigantescas que compram maquinário de fora, que o preço fica muito caro e ninguém vai comprar. Então vai quebrar todo mundo. Eu preciso de uma indústria de base, eu preciso de alguma vantagem. Vocês estão quebrando o pau aí, e eu sei que eu seria relevante, porque geograficamente, para você fazer uma base aqui, para sair da América, ir para a África e para a Europa é importante, e de vocês da Europa para vir para cá, para pular para os Estados Unidos, também é importante. Quem vai me dar alguma coisa? Estou aguardando, vamos conversar. Por isso que muita gente acha que ele era nazista, os caralho, porque ele só falou... Foda-se. Ele tinha algumas... Ele tinha umas questões esquisitas. Ele tinha umas ideias esquisitas, pessoalmente. Passei pano demais já pro Vargas. Ele tinha umas ideias bastante esquisitas, ele era um cara bastante autoritário em muitas coisas, mas que não se pode negar que a questão do Estado-nação brasileiro e a valorização dele estava como prioridade na mesa. Assim. Então, assim, é isso, é o que a gente poderia estar fazendo nesse exato momento. É por isso que eu odeio os Estados Unidos. Isso não é uma questão
você pode ser socialista, comunista, neoliberal. Foda-se. Foda-se. É sobre o sentido de o seu projeto seria muito mais eficaz, seja ele qual for, se o Brasil tivesse essa capacidade de negociação e conseguir o que ele quiser no mundo. Pô, mas se você parar pra pensar, é bizarro, porque tirando Vargas, é só presidentes. Você tem 3, né? Minimamente, tirando o Lula, que infelizmente não fez muito esforço pra isso até hoje também. Uhum. Algum esforço foi feito, mas eu acho que valia Poderia mais ter sido luta mais. nisso. Valia essa luta forte. Mas enfim, sei lá, teve, eu acho que o João Goulart. Porque o João Goulart era um herdeiro do varguismo, né? E aí é um cara que foi visitar Mao Tse Tung e a galera pra, inclusive, aprender muito. E que também, tipo assim, rapaziada, todo respeito, o Jânio Quadros foi pra Cuba, tá ligado? Tá ligado? Condecorou o Che Guevara. Maravilhoso. E é um cara totalmente de direita à extrema-direita, tá ligado? Exato. Moral e costumes, viva a religião conservadora, família tradicional e privatização. Dentro desse quadro que eu inventei agora, qual o teu brasileiro favorito e brasileira favorita? No âmbito histórico, assim. Pode ser vivo também, se estiver vivo. Difícil dizer. Cara, um cara que eu acho muito foda é o Luiz Gama. Tá ligado? Luiz Gama é pica, eu acho ele muito... abolicionista. Cara, o Luiz O Gama... verdadeiro libertador O Luiz Gama, dos é muito brasileiros. foda, pô. Rapaziada, pra quem não conhece muito bem o Luiz Gama, ele teoricamente nasce livre, né? A história dele é Ele nasce impressionante. livre, ele é afastado da família dele, ele é escravizado novamente, ele aprende, de forma autodidata, aprende a ler, a escrever, aprende o direito e a arte do direito. Isso muito jovem, né? Muito jovem, Isso é coisa de muito jovem. 13, 14 anos já. Isso, e aí quando ele chega próximo da maioridade ali, ou um pouquinho depois da maioridade, ele advoga por si mesmo e consegue a sua alforria, porque na verdade ele não deveria ter sido escravizado, porque ele era livre. Sim. Então assim, ele não Se era eu não me pra estar engano, o pai dele escravizado. era escravizado e ele meio que nasceu ali. Acho que foi o pai dele que vendeu ele pra pagar dívida. Foi isso mesmo. Isso, e ele virou escravizado, só que ele não, teoricamente isso era inconstitucional. Porque ele nasceu depois Porque ele nasceu livre, depois de muito livre, ele nasceu livre. E aí ele, enfim, conseguiu a sua própria liberdade e depois ele se tornou, então, não é advogado o termo, porque existe um termo específico para as pessoas que advogavam, mas que não faziam faculdade de direito, que era o caso dele. Mas ele, enfim... Se defendeu virou ali. um advogado na nossa percepção, né? Advogado, não é o termo exato, mas enfim. Ele virou advogado e criou um escritório onde ele atendia as pessoas que estavam escravizadas ou que já tinham livros, mas que tinham alguma questão relacionada à escravidão de, enfim, com um tipo de dinheiro a receber e tal, resolver. E ele foi responsável por libertar muita gente, porque assim, muita gente era escravizada naquela época, mas por conta das leis que já estavam correndo no Brasil, não poderiam mais ser escravizadas. E aí ele foi fundamental para libertar muita gente. Porque a Lei Áurea é uma grande fake news, né? Outro dia um rapaz disse isso, eu adorei. Como assim? Tipo assim, ele falou num tom meio simbólico de tipo assim, cara, a Lei Áurea foi a primeira fake news do Brasil. Por quê? No lugar, não, ele fala no lugar do tipo assim, ela não foi muito verdadeira, entendeu? No sentido de, por exemplo, Luiz Gama fez muito mais pelos escravizados do que a própria Lei Áurea, porque depois que a Lei Áurea foi assinada, a escravidão ainda continuou durante algum bom tempo, né? As informal, condições... de maneira informal. o que ele quis dizer num jeito foi um simbólico. trabalho análogo à escravidão, que existe tipo até assim, hoje no Brasil. Quase que numa forma simbólica de dizer, pô, isso aqui Não foi tão eficaz verdadeiro. quanto vocês estão dizendo. Mas porque fica no imaginário da gente, quando a gente cresce na escola. Era todo mundo escravizado, e aí e do nada, chegou a lei, bum. eu adoro acho que o Yuri Marçal até fez um vídeo que é tipo, caralho, tu viu que, tipo, o dia seguinte da escravidão, né? Tu viu que a gente pode agora ter uma startup, os caramba, pô, subsídio do governo e tal. E não, muito pelo contrário. Não, foi todo mundo largado. Largado. Assim. Mas interessante. E de personagem feminina histórica, quem você, do Brasil, assim, quem você fala, caraca, essa mulher aqui, pô, eu queria ter trocado uma resenha com ela. Trocado uma resenha? Não, cara, assim, que seja tão foda no nível... Uma figura que eu gostaria muito de conversar, honestamente, é a Dilma. Eu acho que ela é uma... A Dilma é pica. Eu acho que ela tem... Cara, você pode ter muitas críticas ao que quiser ela, mas que é uma mulher que segura o rojão pra caralho. Fato. Sim. Tipo assim, conheço poucas pessoas na política que segurariam a barra que ela Não, a Dilma passou do jeito que ela impressionante. segurou. Tem muitas críticas a várias questões, enfim, do jeito que ela fez o processo de governabilidade dela. Mas assim... Normal, tudo bem. Normal, exato, mas eu acho ela uma figura que é pouco valorizada no Brasil. Muito pouco. Deixa eu pensar aqui, se a gente for mais pra trás, assim... Pô, eu queria bater um papo com a Carolina Maria de Jesus. Eu acho que ela teria percepções interessantes. Vai ter um filme dela agora que parece que tá bem interessante. Eu queria conversar um pouco com ela. Acho que ela teria algumas percepções
interessantes sobre a vida e sobre como as coisas funcionavam, sobre literatura no Brasil, enfim, sobre várias paradas. Eu queria acho que ter seria colado legal. com o Brizola jovem. Brizola jovem seria Queria ter legal. visto o Brizola jovem, tipo, saindo de uma reunião muito quente, entre os novos, Aham. assim, pá. Queria ter visto isso. E de personagem feminina desse período, assim, mais moderno do Brasil. Cara, eu queria ter visto. Eu fico pensando, a Joana Angélica. Uhum. Não é a Joana Angélica que tem uma história muito doida, não. Caralho, que lutou. E a nossa Joana d'Arc, basicamente. Maria Quitéria? Maria Quitéria. É a rua do lado da Joana Angélica. Maria Quitéria. Maria Quitéria seria maneiro. Mas eu não Maria sei se eu Quitéria. não sei se eu teria um papo muito maneiro com ela, que eu acho que ela é uma vibe muito diferente da minha. Mas eu, Entendi, tipo, acho que o rolê ia ser meio, já ficar meio... mas eu acho que eu gostaria de estar vendo ela, tá ligado? Botando na mesa, assim, tá É, ligado? eu queria ver esse momentinho, assim. Pô, eu sou uma mulher, pô, aí sim. E assim, eu claro, mando- Fidel Castro, eu queria estar ali vendo os 12 homens na serra, fumando charuto, falando: amanhã vamos a decir, conversar com o povo, não sei o quê. Eu queria ter visto o Fidel batendo na porta de algum trabalhador camponês e falando: irmão, pega tua foice e vambora. Eu sei que não foi, ele não Sim. fez isso em milhões de casas, mas fez, pelo que dizem É. os historiadores. Enfim, a Revolução Cubana também é um lugar que eu tenho muita vontade de viajar pra Cuba pra fazer, porque eu descobri que tem esse passeio que você pode fazer essa trilha, tipo, dura alguns dois sim, dias, você pode ir da do Serra, movimento de guerrilha que eles Serra- fizeram, né? Serra, não Serra Mestre, não, caralho, Não vou saber o nome da esqueci o nome da serra, mas enfim, a história cubana me pega muito e essa coisa, o Fidel é uma figura que eu acho controversa, mas muito foda. Sabe um que eu acho muito mais legal, que a gente tá falando de ilhas do Caribe aí, e de Levante, que eu acho que as pessoas não valorizam tanto? Piratas do Caribe, tô brincando. O Haiti, mano. Sim. Cara, aí eu Assim, fiquei tristão agora, porque eu estudei um pouquinho essa coisa Brasil e Haiti, eu fiquei bem triste Não, o Haiti com o que a foi... gente faz há um tempo lá. as missões da ONU brasileira do Haiti foi um momento de bastante vergonha, assim. deixa eu É, dizer, tipo, daqui a pouco é um falar, lugar né? meio que a gente critica muito. Os Exato. outros lugares, e pouco se fala. E faz, E exato. pouco se é cobrado de resposta do governo, inclusive petista, que é um governo que eu tenho... E pouco se super elogios. entende, e pouco se entende o que é o Haiti, tá ligado? Porque, tipo assim, É a história mais a foda. história, pra mim, é a história mais foda da idade contemporânea. É o único país, Disparado. né, que É o único conseguiu país se que fez um libertar. levante de escravizados. O único levante de escravizados em larga escala que conseguiu tomar o poder e criar uma instituição, né? Criar um país próprio, com sucesso, foi o Haiti em toda a história humana. É bizarro. Tipo assim, Colônia francesa, né? uma colônia que ela tinha franceses, mas também tinha espanhóis. Eles receberam um ataque de francês, de espanhol, de E inglês. ajuda de Polônia, um monte de não tem um gente. bagulho desse? É, Que então, aquela bandeira da eles- imagem dizem que é da Polônia. Eles expulsaram, então a parada foi, eles fizeram um levante de escravizados, o que fazia todo sentido para a época, não só pelo levante de escravizados e a escravidão e tal, mas até no contexto, no sentido de, eles eram uma colônia francesa, rolou a Revolução Francesa, liberdade, não sei das quantas, e eles, tipo assim, galera, e a gente? É só pra Zona Sul. Aboliu-se a escravidão na França, só no continente, e manteve-se nas colônias. Ele falou assim, galera, não, peraí, tudo tem limite. Tipo assim, não. Caralho. E eles fizeram um levante, começaram a entrar em guerra com todo mundo. Eles bateram de frente com os maiores impérios da época, Sim. sendo escravizados, porque eles expulsaram e mataram Desse todos os tamanho, outros né, o Haiti. líderes de escravos, exato. Eles expulsaram todo mundo, venceram todo mundo. E os poloneses foram os que ajudaram eles nesse processo, porque os poloneses estavam sendo colonizados e oprimidos pela Rússia. Então, Os czares, né? então assim, quando o Haiti de fato vira um negócio, e ele usa o nome Haiti em homenagem aos povos nativos da ilha, porque os nativos da ilha chamavam a ilha de Haiti. Só que os nativos foram exterminados quando chegaram... Completamente, não existe nenhum mais desde a época da Revolução Haitiana. E no seu lugar entrou os colonizadores europeus e depois vieram os escravizados. Então era uma forma meio que de honrar no sentido de a gente agora está aqui, mas a gente sabe que esse lugar tem um nome ancestral que tem que ser valorizado, tem que ser mantido, que é esse, infelizmente o povo não existe mais, mas vamos honrar esse legado. Então eles chamam de Haiti, e na Constituição eles expulsam todos os brancos. Não pode ter branco na Haiti, somente os escravos agora estão libertos, né? Todo mundo agora ficou libertado, com exceção dos poloneses. Que foda. Porque os poloneses ajudaram a gente quando todos os outros tentaram acabar com a gente. E eles fizeram isso antes da independência de praticamente todos os países da América. Então, assim,
Todos os outros países da América ainda eram colônias dos países que eles venceram na guerra e que estavam em volta deles, e que todos eles ainda eram escravistas e eles eram uma ilha extremamente rica, extremamente importante, que era um dos grandes símbolos da escravidão, que fez uma libertação dos escravos e criou uma república no meio de um monte de colônia abolicionista. E aí é óbvio que os outros países entraram em desespero e falaram, essa ilha não pode dar certo. É isso que eu ia falar, porque como a gente vê Cuba hoje em dia... É meio que o mesmo fenômeno. Pra mim, essa ilha não pode dar não certo. tinha sanção, mas é tipo assim, cara, eu sinto Mas que o Haiti sanção. exatamente. Tinha Vamos, sanção. você tem que ser um exemplo Exato. do que não fazer. Exatamente. A ideia é, essa ilha Vamos botar medo nos não outros pode dar certo. escravizados. Essa ilha não pode dar certo. Porque sabe se uma ilha dessa dá dá certo... certo... fizeram, tipo, especificamente, levaram o quê? Várias Doença, sanções. Não, sanção mesmo. Tipo assim, essa ilha não pode dar certo. Porque se essa ilha der certo, é uma ilha colonizada de escravizados que levantou, expulsou todos os brancos dos europeus e aboliu a escravidão. Isso não pode ser um tudo lugar... aquilo que a gente falou, desde a escola com as crianças, o Haiti é perigoso, Exato, eles são isso maus. não pode existir. Então, assim, foi tudo um bloqueio. Então, ninguém vai comercializar com o Haiti. O Haiti é uma ilha muito pequena. Então, eu preciso de produtos, eu preciso de mercado, eu preciso de comércio. Eu não tenho como comercializar com nenhum país da Europa, eu não tenho como comercializar nenhum país da África, porque todos eles eram colônias europeias, nem nenhum país da América, porque todos eles eram colônias europeias. Sim. Então, virou uma ilha sozinha, isolada, que não consegue produzir as coisas suficientes para si, não é autossuficiente, e foi sendo sabotada constantemente depois. Por isso que o Haiti, até hoje, é o território mais pobre da América, porque ele sofreu essa sanção histórica esse tempo todo, e ainda sofre bastante, porque muita gente não quer ir para lá. Isso vira uma coisa que se retroalimenta, porque se a economia de lá está quebrada e sempre teve quebrada, não vai ter público consumidor, eu não vou levar as minhas indústrias e meus comércios para lá. E aí teve um golpe de Estado bizarro, né, na década de 90. E aí lá tem 1 milhão de golpes de Estado o tempo todo, bizarrão, a política é sempre instável. Em 2004 falaram, vamos ajudar aqui no Brasil. E é sempre instável por uma questão de objetivo, porque colocou alguém, começou a estabilizar, começou a fazer o bagulho andar, vamos começar a financiar algum líder de oposição para derrubar criar esse caos todo completo no país. E eles vão ficar sendo assim até hoje, então quando acontece uma tragédia, aí o que a gente faz? A gente manda uma missão para dizer, olha, coitados, sofridos, não conseguem se cuidar sozinhos. Sim. Temos que vir aqui dar uma ajudinha, pobrezinhos. Claro, levar e vamos continuar oprimindo esse lugar e garantir que ele não consegue se tornar autossuficiente. Então assim, e mesmo com tudo isso, passaram, e eles tiveram uma multa que eles tiveram que pagar para a França, né? A indenização pela independência. Que eles terminaram de pagar faz, sei lá, 50 anos, se muito. Bizarro. Tá ligado? Que eles tinham uma dívida gigantesca. Então, assim, dinheiro, eles até juntavam dinheiro, mas tinha que pagar pra França. Caralho, é muito bizarro, né? Você me espancou, eu consegui te dar um soco na cara e eu vou ter que te indenizar por isso. Exato, porque senão você vai me explodir. Tá ligado? Porque não é como se a França tivesse acabado com a economia dela quando o Haiti... Não, foda-se. Foda-se, seguiu o baile. Cara, e sabe E mesmo assim é isso, mesmo assim eles estão aí até hoje, mesmo assim eles são profundamente orgulhosos de quem são, e até hoje eles são boicotados por questão política, porque o uniforme da Olimpíada não pôde rolar porque tem a pintura. Exato. O uniforme da Copa não pode rolar porque tem a bandeirinha. E é isso, e vamos continuar seguindo assim até hoje, e eles continuam lá falando assim, cara, vocês podem preferir o que quiser. Cara, eu acho que somos uma nação o que fazem livres. Com o Haiti, que eu não vi nenhum vídeo. Geralmente, quando alguém, sei lá, vai jogar Senegal e não sei o quê, você vai achar um influencer que mora aqui, ou que morou no Senegal, é de lá. Sabe, você sempre consegue encontrar. O Haiti é o único lugar que eu não achei, não chegou até mim, influencer haitiano. Só vi brasileiros falando, cara, a situação é horrível, que o Brasil... ultimamente ajuda muito a piorar dentro do Haiti, enfim. Mais não sei quantos mil mortos, a gente levou doença, a gente tem um monte de... a gente violentou muitas das mulheres de lá e deixou um monte de filho pra lá. Exatamente. Fora casos bizarros de crimes horríveis, de abuso, estupro e outras coisas que são notificados. E se a gente não questiona a vítima de Gaza, por que eu vou questionar a vítima do Haiti, sendo que a gente mora num país onde as pessoas ainda estupram e espancam mulheres 24 horas por dia, num lugar onde a lei vai caçar você e vai te prender. Imagina num lugar onde não tem lei. Mas tudo tá... Mas tá tudo bem, a gente levou o Ronaldinho, o fenômeno, pra lá em 2004, fizemos uma grande partida de futebol. Foda-se. E é meio louco, eu me sinto mal nesse lugar, que é tipo, cara, os caras amam tanto a gente, tratam a gente muito bem, a gente fode o país deles, e eles vêm pra cá e ainda são esculachados quando vêm aqui trabalhar. Então você... que é xenofóbico, meu sonho é de pegar de porrada. Paraguai é a mesma coisa, né? Paraguai é a mesma coisa. O Dia das Crianças Cavalo no Paraguai, eu não sei o quê. Cara, a gente espancou os caras na guerra. O Dia das Crianças no Paraguai não é o mesmo dia que o nosso, porque eles, na verdade, é uma lembrança
do massacre que os brasileiros fizeram com as crianças na Guerra do Paraguai. Bizarro. Tá ligado? Tipo assim, e a gente, hahaha, Em minha Paraguai, defesa, um lugar barato, que tem um monte de coisa que o crime não acontece. É claro, irmão, foi literalmente o Brasil que destruiu o país e acabou com a economia dos caras numa guerra e é muito doido isso, gigantesca. porque, pô, eu lavo um pouco minha mão nisso, porque eu particularmente, desde que eu comecei a me entender um pouco mais como gente, assim, um pouco mais velho, eu detesto o exército militar brasileiro em toda a sua essência e sua história. Apesar de hoje em dia entender que a gente precisa de um exército, mas eu odeio do jeito que ele é constituído, do jeito que ele é feito. Ainda é meio imperial a forma que a nossa polícia age. E aí você vai vendo história, por isso que é bom estudar minimamente história ou conversar com a porra de um professor de história, ao invés de ficar só na porra do TikTok. Pra você entender que, tipo, cara, o bagulho é cíclico mesmo. É cíclico, não é cíclico porque a história se repete sempre. É porque é um planejamento, pô. E tem O elementos Brasil que tem se um repetem planejamento. porque faz parte dentro do mesmo projeto. Exato. E o contexto ainda é o mesmo, mesmo que outros contextos tenham mudado. Pô, a gente fica, ai, que legal, a polícia militar é a mesma polícia desde 1808. Você fica, cara, isso é muito preocupante, tá ligado? Não, e no caso, especificamente acho que da polícia militar, ela surge por uma questão de conter escravizados e caçar escravizados. Exato. É só pra isso. É só pra isso. Porque ninguém ficava. A galera, outro dia, uma vez um professor de história me falou numa aula, tipo, cara, não tinha assalto, não. Tipo, a família real, tá ligado? Criaram a polícia militar pra proteger o quê de quem de assalto? Não é como se era uma desorganização do caralho, não. Inclusive, esse professor me falava que começou-se a ter muito mais crime na cidade depois de criada a polícia, porque começaram a ter umas leis absurdas. Depois da polícia começou a prender muita gente. Claro, porque do nada ficar parado na rua virou crime. É, porque o objetivo é acabar com os negros no Brasil, né? Exatamente. Existia um projeto de embranquecimento, então vamos abolir a escravidão. Teoricamente, né, se a gente for seguir a lógica, enfim, muitas coisas, se a gente for seguir a lógica, não faz sentido no Brasil e em muitos lugares, mas assim, se a gente for seguir a lógica, beleza, eu aboli a escravidão. A economia tinha como base trabalho escravo. Logo, praticamente todos os postos de trabalho que tinham sido escravizados ficaram vagos. Se eles ficaram vagos, eles são necessários. Se eles são necessários, tem que ter gente para trabalhar neles para receber um salário, nem que seja muito baixo. Teoricamente, você tem uma pessoa, um escravizado que trabalhou lá 40 anos, ele faz um trabalho altamente especializado e sabe muito bem fazer aquilo. Se você contratar esse cara, você não vai ter estresse nenhum, porque ele já sabe fazer o bagulho. Você paga ele agora um cadinho, você já está acostumado, não vai gerar atrito, você não tem que familiarizar ele com nada, ele já está acostumado com tudo. E assim, o dinheiro que você vai pagar para ele, o dinheiro que você vai pagar pro português, sei lá, pro italiano fudido do interior, burro, que não fala nem português, que veio para cá porque ele quer uma vida melhor, tu vai pagar a mesma mixaria, teoricamente, né? Então assim, era só passar a pagar os caras. Mas a gente resolve trazer um monte de gente para cá, para pagar, começar um trabalho do zero e deixar esses caras sem emprego. Eu aprendi que a meritocracia é falha por parte da nossa sociedade, né? Não tem como existir o conceito de meritocracia como algo para valorizar ou desvalorizar alguém por conta disso, por conta de história. Porque quando você vai, tipo, minimamente pesquisando a história do Brasil, você vê, caralho, a meritocracia é uma falácia do caralho. Porque os caras que se mataram de fazer tudo... Eu, por exemplo, comecei brincando falando, eu tenho passaporte italiano, tá ligado? Olha isso, tá ligado? Eu faço parte de uma descendência Você sabe quais são os seus antepassados. Pra começar a conversa. Pra começar a conversa, porque não foram apagados. Você consegue fazer a tua árvore genealógica. E é muito louco, é tipo, caralho, é muito injusto. E não é injusto, tipo, eu e o meu coleguinha da escola. Não, é injusto desde o bisavô dele. O bisavô dele tava tomando porrada junto com o João Cândido. Cara, em 1920, tá ligado? Tem relato... Revolta da Chibata, tá ligado? Tem relato ontem. do final do século XIX, sei lá, que reclamam sobre como que tem uma... Eu não vou lembrar qual família específica, teria que pesquisar, mas de uma família específica que ela continua controlando uma das regiões do Brasil. E é a família de um cara que é ainda a mesma família que controla a região hoje, tipo assim. Não, Sarney? Não, Sarney eles chegam... Porque tem Sarney, família Mota. Sarney eles chegam depois. Acho que é algum Mota também, né? Acho que os Motas também. Tem um relato, acho que é da família Collor. É absurdo. É surreal. Tipo assim, desde que o mundo é mundo, desde que o Brasil é Brasil. Não, o Rockefeller é sobrinho da família dele. E uma coisa que o pessoal não percebe sobre essas questões de família. Tipo assim, a família do Dória é uma das famílias mais tradicionais e mais antigas de escravocratas de São Paulo. E o cara hoje é governador e nem precisava, porque ele já é multimilionário. A família Salles. A família Salles é a mesma coisa. É uma das linhagens que mais, até hoje, tipo assim, você pode... Não sei se é verdade, mas me falaram que, assim,
Se botar na ponta do papel, a galera que ganhou muito dinheiro com a escravidão e pôde investir bem nisso, acho que família Dória, Moreira Salles, tem uma outra também que eu esqueci. Porque é isso, porque no final das contas... Mas é louco, porque tem 5, né? Tipo, Porque o dinheiro para investir na industrialização, nos bancos, nessa lógica econômica vem bem contemporânea nossa, ela precisa vir de algum lugar. Ela vem do acúmulo de riquezas do modelo anterior, que é esse modelo colonial escravista. E quem tem o dinheiro do modelo colonial escravista, quando chegar do novo modelo, ele pega esse valor que ele já tem e investe nesse novo modelo. Então, assim, E assim, não tô criticando exatamente como o o mundo sobrinho funciona. do Dória ou é como o mundo João funciona, Salles. é a percepção de como é que o mundo funciona e como é que, no final dos contos, seria ideal a gente pensar o mundo funcionando de uma maneira talvez diferente, né? Porque é isso. A industrialização, a chegada do capitalismo contemporâneo industrial inglês, ele vem, basicamente, ele é financiado com o dinheiro da escravidão brasileira. Sim. Então, assim... Cara, é muito louco a gente tá falando disso. Outro dia eu vi um vídeo da Flora Camolese, pra dar a dedicatória. E ela falou um negócio que eu achei muito interessante. Ela falou que teve uma premiação de cinema, eu esqueci o nome, mas que tinha categoria animação. E 5 mulheres ganharam prêmios nessa categoria. E na parte de ficção, né, com atores e tudo mais, quase não tinha mulher concorrendo. E ela falou, eu fico muito feliz pelas que ganharam, né, mostraram que tem muita mulher talentosa, mas existe um lugar de, tipo assim, de financiamento, né, porque é muito mais barato você fazer uma animação do que você gravar um filme com atores e tal, logística. E aí é muito louco, tipo, isso falando entre pessoas privilegiadas, sabe? Homens e mulheres brancos, provavelmente, tipo, não tô dizendo que não que tem, eu não acesso, sei, mas... que tem contato. se você for ver, vão ser, a maioria dessas mulheres ainda vão ser brancas, porque são camadas e camadas Vem de famílias que já acumularam um pouco de riqueza. Exato, e é muito doido, tipo, que nem quando eu falo que eu odeio bilionária gráfica, vai matar a Beyoncé, eu sempre falo isso, eu falo, gente, tem uma ordem. Não, A Beyoncé assim, tá lá no final da minha ordem de é só pensar ódio. uma coisa que é muito óbvia, assim. Pegar a Beyoncé ou a Taylor Swift, sei lá, artistas musicais que são bilionários. Para ela ficar bilionária, é porque ela precisou ganhar muito dinheiro. Da onde que veio esse dinheiro? Não foi o Spotify pagando ela. Não. Veio de venda de blusa, veio de show, veio de produção de clipe, veio de produção de merchandising e depois investimento. Mas assim, vamos pensar só nos produtos diretos. No que ela produz no ali. Que ela produz, digamos assim. Cara, as camisetas, provavelmente a gente sabe que a indústria da camiseta, ela não produz, é feito com mão de obra internacional precarizada, sem direito trabalhista, muitas vezes escravas. Perfume é a mesma coisa, se ela lançar perfume. No show, na maioria das vezes, as pessoas que montam as estruturas e fazem os processos todos da montagem do palco também são pessoas geralmente profundamente precarizadas e exploradas. Então, assim, beleza, ela não é, o dono da indústria de petróleo, ou o dono do fast fashion que tem as crianças escravistas, é a única fonte de renda dela. Mas, inclusive, assim, acabar com a marca da Beyoncé não vai fazer acabar com o trabalho escravo infantil na Indonésia. Mas existe um motivo pelo qual ela é bilionária e sim vem da exploração das pessoas. E no final das contas, se depois disso ela só virou bilionária porque ela fez outros investimentos, gente, investimento é eu colocar dinheiro em alguma empresa que vai gerar mais dinheiro e depois vai me pagar. Como que ela está gerando tanto dinheiro assim? Na maioria das vezes, quando você para analisar, é porque ela está explorando o máximo possível as pessoas que trabalham para aumentar o máximo possível o lucro. Claro. E se ela está investindo esse dinheiro, ela está financiando isso. Então ela também está errada, tá ligado? No final das contas é isso. Ela poderia simplesmente ser milionária e viver tranquilamente como milionária. Exatamente. A minha parada eu quero que o Elon Musk vá pra puta que pariu. Primeiro, óbvio, que ele é o câncer do mundo atualmente. Ele, Jeff Bezos, tem uma galera aí. Mas o que me irrita é que é uma lista pequena desses grandes trilhardários. Se eu for pegar acho que bilionários são, sei lá, 300 e poucas páginas na Forbes. 300 pessoas na Forbes, sei lá, incluindo famílias e tal. Então, assim, não é muita gente. E é o louco, é porque é um número tão grande que às vezes a gente não para pra pensar, mas assim, em essência, se a gente fosse aproximar, a diferença de 1 milhão para 1 bilhão é 1 bilhão. É muita coisa. É 1 bilhão. Porque de 1 milhão para 1 bilhão é 999.999.999. Que se eu fosse usar a lógica matemática para arredondar, seria 1 bilhão. E a diferença de 1 bilhão para 1 trilhão é 1 trilhão. Tipo assim, é 3 vezes aquele bilhão. Sacou a parada que eu tô querendo dizer? Então, assim, a diferença do cara que virou bilionário pro cara que é milionário é literalmente a riqueza do bilionário inteiro. E sabe o que é mais difícil? E aí fica pra vocês, professores. Não, tô brincando, não vou jogar isso nas costas dos professores jamais, mas eu digo
Como é que faz as educação pessoas mundial. perceberem isso? Cara, é o mais importante. Eu sei que é difícil, quando eu falo brincando isso, é real brincando, porque o professor, ele tá combatendo, ele tá lutando com o celular, que tá há mais tempo, né, do lado do garoto, ele tá combatendo com a televisão, ele tá combatendo com os pais dessa criança. Eu falo isso porque dentro do meu meio, que todo mundo julga, meio artístico, todo mundo é cabeça de esquerda, porra nenhuma. Eu tenho amigos próximos que acreditam que vão se tornar bilionários fazendo propaganda e fazendo filmes e coisas. Eu falo, cara, se você não explorar minimamente alguém, você não chega a 1 bilhão. Não Acho tem muito como. difícil. Talvez com 70 anos investindo muito, Não tem como. talvez e assim, você chegue e lá. talvez você Porque eu não sei seja... como é que vai estar a cotação. Daqui a 60 anos eu tenho 1 bilhão, beleza. Só que vai ser um novo milhão. Exato. Entendeu? Não, e assim... Porque e 1 talvez... milhão na década de 90 era uma coisa, tipo, inimaginável absurdo. também. Não, e talvez seja só a exceção. E eu gosto muito dessa frase, Sim. que é a exceção é o exemplo do burro, né? Exatamente. Então, assim... Ah, não, a Beyoncé conseguiu. Eu falei, caralho. Então, tipo assim, amigo, sendo que a Beyoncé já na sua idade, eu sempre falo, a gente tá com 30 anos, brother. Que horas... E tem uma galera que sempre fala assim, eu quero entrar no game. Sabe essa frase do eu Meu quero amigo, entrar você no tem que game? nascer no game. Eu falo exatamente, mano. Tem que nascer no game. E olha assim, eu falo de um lugar privilegiado. Porque quem me conhece sabe que eu sou um nepo baby da vida. Eu não sou nepo baby porque eu sou neto baby. Porque minha avó é uma atriz famosa. Então muita gente entendi. acha que eu sou milionário por causa disso, sendo que eu não consigo nem emprego por causa disso. Porém, eu tenho meus privilégios. Já tendo esses privilégios, eu estou muito longe do meu primeiro 1 milhão. Assim, eu tô longe do meu primeiro 200 mil. Sim. Tá ligado? Tipo, nesse nível, longe pra caralho. E, tipo, quando eu falo pra galera, tipo, cara, bota no papel, assim, pede o chat GPT fazer uma imagem de 1 milhão de bolinhas vermelhas contra 1 bilhão de bolinhas azuis. É descomunal. É uma 1 milhão vida inteira vira de trabalho insignificante. 3 vezes. 1 milhão vira insignificante. Pô. Porque a diferença de 1 milhão para 1 bilhão é 1 bilhão. E aí eu fico, caralho, a gente devia estar, eu acho, enquanto sociedade, ao invés de lutar pra tentar chegar a 1 bilhão, por que a gente não luta pra que todas as pessoas minimamente consigam viver com 100 mil? Então, mas é porque a história mostra isso muito pra gente também, que, assim, o que não existe alguma coisa que define uma sociedade como melhor ou pior do que a outra, né? Existe essa discussão, por exemplo, que os europeus vieram pra cá e a gente era uma civilização que estava muito atrás no processo civilizacional. Eu falo, peraí. Oi? Não, beleza, sua opinião. Mas qual é o critério? É porque, realmente, a gente não pensa no critério. A gente fala porque a gente assume que é o senso comum. Cara, é o pensamento do cara da cidade com o cara do interior. Exato. Se você pensar assim, mas qual é o critério? Porque eles tinham mais dinheiro. Tá bom, mas qual é a utilidade do dinheiro? O dinheiro é um meio para permitir trocas, mas que não é o único. Poderia ter outros e existiu outros e vão haver outros. O comércio, ele existe antes do dinheiro. Exato. Então, assim, mas não é isso. É porque eles têm eles conseguem ter uma expectativa X. Tá, mas aí talvez a expectativa, na verdade, seja a mesma. Você acha que não está acontecendo a expectativa. Porque eles têm um sistema religioso mais desenvolvido, uma organização social mais organizada. Eu falei, mas no final das contas, quando você vai destrinchando tudo, na verdade, não tem como... É uma comparação que não é sobre o que é melhor ou o que é pior. É o que eu acho que é bom, o que eu acho que é ruim. Que, na verdade, não sou nem eu que acho. São os outros que me dizem. Porque se eu fosse para pensar, eu posso achar outra coisa. Porque esses conceitos, eles são muito amplos, assim. Cara, às vezes eu tenho essa discussão... Exploração, né? Navegação de exploração. Não quer dizer nada. E assim, por exemplo, se eu vou discutir, sei lá, às vezes na política, quando a gente vai discutir política com os outros, às vezes a gente não consegue entrar em consenso, porque a gente está usando a mesma palavra, mas que pra gente são conceitos diferentes. Exemplo, liberdade. Porque eu valorizo muito a liberdade. Eu falo, eu também valorizo muito a liberdade. Só que às vezes o teu conceito de liberdade e o meu conceito de liberdade são diferentes, só que a gente está usando a mesma palavra. Então, por exemplo, a liberdade pode ser, na sua percepção, a sua capacidade de, sei lá, exprimir opiniões múltiplas sem sofrer nenhum tipo de consequência. Isso é uma liberdade? Pode ser um tipo de liberdade. Outro tipo de liberdade é, por exemplo, poder, sei lá, não se importar. Não me importar se eu vou precisar ser perseguido ou não e poder falar algumas coisas. Ou, sei lá, se eu não for assaltado em nenhum lugar e nada meu for furtado, se eu puder, sei lá, deixar o meu celular aqui na calçada e eu for comprar um pão lá no outro lado e eu poder voltar despreocupado, se eu poder deixar minha casa destrancada. Isso é um tipo de liberdade, por exemplo. Deixar a janela e a porta aberta. Mas é um conceito muito louco, né? Mas é um conceito diferente. Só que às vezes eu tô pensando numa liberdade que é, tipo, poder fazer o que eu quiser e viajar quando eu quiser
E a questão de falar o que eu acho ou não, pra mim, não é o conceito de liberdade. Só que pra você é. Só que a gente não define o conceito e a gente já pressupõe que o outro tem o mesmo que a gente. Só que as palavras, às vezes, elas não são conceitos fechados. Elas mudam de acordo Claro. com a percepção do indivíduo. Completamente. E aí você não vai ter diálogo nunca. E você nunca vai ter consenso, você nunca vai conseguir nem ter uma conversa, porque você está falando de A, ele está falando de B, e você está falando que como que o A, na verdade, não dá para falar, não dá para falar, sei lá, belo não dá para falar com A. Aí você fala, como é que você está querendo falar belo se é A? Mas eu falo, mas meu amigo, mas eu não estou falando sobre belo, você também não consegue falar... Entendi, aí fica uma açaí. volta de maluco. Eu falo assim, mas eu tô querendo falar de belo, mas eu tô querendo falar de açaí. Com açaí eu preciso de A, mas belo eu preciso de B. Só que vocês estão achando que é a mesma letra. E não tem como formar a palavra que você quer com a letra do outro, porque você acha que é a mesma parada. Então, assim, você não está definindo as paradas e você não está se comunicando. E isso tem a ver, às vezes, também com uma questão de repertório sobre noção enfim, de história, de filosofia, E tem uma de coisa meio de conceitos. inquietação. Você foi falando e eu fiquei aqui pensando, cara, eu acho que tá bom. Aquela coisa do, darwinismo social. Eu não acredito nessas porras. Tipo, o homem nasceu assim e por isso ele é assim. Mas, cara, eu acho que tem uma coisa só na minha cabeça que ninguém me tira, que eu acho que é inerente, que tá desde o princípio, que é uma especificidade humana muito forte. Eu sei que existe em outros animais, mas eu sinto mais até que é a exceção deles, que é a inquietação. Eu Como sinto... Por que eu falo isso? Porque... Pô, por que porra do cara que saiu de barco, poxa, quase morre pra chegar ali? Eu sei que tem recurso dentro disso, eu sei que tem busca, eu sei que tem crescimento. O porquê, né? Tipo, sabe, eu fico imaginando que o primeiro filho da puta que falou, pô, mano, o que tem daquela montanha ali? E o outro até falando assim, não, sei lá, mano, não tem nada. Não, vamos lá, vamos ver. E aí, sabe, tipo, eu fiz de uma forma muito Sim, mas a pessoa, grossa, sei lá, o ser humano que olha pro céu estrelado e tenta achar algum sentido, uma explicação pro bagulho. Eu tenho uma memória, quando eu era criança, eu tinha dificuldade de deitar na grama e olhar pro céu, de dia, especificamente. Porque era muito louco. E se não tivesse nenhuma árvore em volta, eu tô falando naquele momento que você olha pro céu e não tem nada, céu, você só vê o céu, você não consegue ver nada, nem a ponta do seu nariz, é só céu. Aquilo me dava ansiedade, eu nem sabia o que era ansiedade, eu ficava assustado, eu levantava, eu ficava angustiado. E aí eu sinto que isso é uma coisa que nós temos e que o animal muitas vezes, as outras espécies, eu não posso dizer, mas me parece não tem tanto acesso. Por que eu digo? Até porque tem aquele documentário dos elefantes, né, que o cara bota o barulho do elefante pra ver se eles conseguem se comunicar entre si. E os elefantes começam a ficar neuróticos, porque era o chamado de um elefante que morreu. Eu vi esse rolê. E eles ficam tipo, caralho. Aí eu falei, cara, por que essa espécie nunca parou pra pensar, né, no pós-vida? Porque eu não acredito que nenhum humano tenha... Ou às vezes pensou, a gente só não tem como saber. Tá ligado? Fudeu de vez. Como é que a gente vai saber? Por exemplo, o que o meu cachorro pensa, eu não sei. Ontem meu gato parou no espelho e cutucou pela primeira vez o espelho. O que na verdade acontece é que a gente projeta a humanidade neles. E adapta elas para outra parada. É o nosso ponto de vista. Nossa percepção. Tá ligado? Porque, tipo assim, eu não tenho como saber. Porque eu não consigo identificar, eu não entendo a linguagem dele. A gente tem repertórios diferentes. Caralho. Eu não consigo me comunicar com o cachorro. No sentido mais profundo da parada. Eu consigo ter um contato muito genérico, assim. Porque eu consigo fazer um carinho, eu consigo ver se ele tá, às vezes, meio tenso, meio agitado, não, mas só se eu também conhecer, porque dependendo se for um cachorro de rua, eu não sei. Não, e o fato da gente controlar eles há milênios, isso dá uma certa liberdade. Tem uma familiaridade maior, a gente tem um repertório cultural maior, mas assim, a gente não tem como saber. Com animais mais distantes é a mesma coisa. Cara, mas o meu gato eu sei. Será que esse elefante, quando ouviu esse barulho do elefante morto, será que ele ficou incomodado porque ele achou que tinha o elefante morto lá? Ou só porque ele achou desrespeitoso usar a voz de um morto? Ou se ele... Entendeu o que eu tô querendo dizer? Ou se tinha um falando, malucão, eu falei, Jesus vai voltar. A gente não tem como saber, porque a gente não sabe o que aquela comunicação dele quer dizer. A gente sabe contextos gerais. Traz uma questão de angústia, traz uma questão de estresse, traz uma questão de raiva, traz uma questão de besteira, mas assim, mesmo assim isso é uma projeção, tá ligado? Eu fico pensando, a gente ficou falando essa coisa de voltar no tempo, se eu tivesse um pedido pra um gênio, eu ia falar, cara, me bota em contato com a primeira mentira. A primeira pessoa que alguém chegou e falou assim, você foi lá ontem? Fui. E tipo, cara, ele mais tarde, né, Roberto, hoje eu fiz uma parada bizarra, o quê? Pô, fulano perguntou se eu fui no lugar, eu disse que fui. Tá, mas qual o problema? Eu não fui. Como assim? Você disse algo que não aconteceu? Eu inventei. Sabe, tipo, alguém tem que ter inventado a mentira a primeira vez. Será? Porque eu acho que cachorro, por exemplo, também deve mentir. Cara, não. Cachorro, pô, já viu quando eles fazem merda que eles ficam... Mas não todos. Porque eles, quando eles são educados por a gente, é fazer. Mas você acha que um cachorro de rua não mente? Será que a gente... Mas se alguém educou alguém a mentir,
alguém é o dono da mentira. Não, Entendi o que além você tá do querendo dizer. Flávio Bolsonaro. Mas, Entendi o que você tá querendo dizer. entendeu o que eu tô querendo dizer? Entendi o que você tá Alguém querendo tem que ter dizer. criado essa porra. O cinismo, o primeiro cínico da vida, sem ser Mas Diógenes, então, que mas deu eu o acho nome. que isso vem de uma ideia que a gente tem na humanidade de achar que as coisas elas têm uma única raiz. Por exemplo, quem foi que inventou a escrita? Cara, não tem quem inventou Não a tem quem escrita. inventou, né? A escrita ela surgiu em lugares diferentes. Ah, mas em é tão mais contextos legal pensar do diferentes. jeito que eu pensei. Não, é mais legal porque ela tem uma narrativa que é boa de acompanhar. Tipo o primeiro cara que viu um papagaio, tá ligado? Correndo. Jéssica, você não tem noção, o Zequinha, o que tem, o papagaio? Ele falou. Cala a boca, ele falou. Eu falei, bom dia, ele falou, bom dia. Meu por Deus, Jéssica. Aí do nada, esse maluco ficou rico pra caralho, ele era um encantador de papagaio, tá ligado? Enfim, eu tenho essas coisas. O primeiro cara que se viu no espelho e fez, tá que pariu. Isso aí eu imagino, no reflexo da água. Pô, porque isso é um elemento que a psicologia analisa também, né? Porque tem alguns animais que eles ficam inquietos e, pelo que a gente percebe, eles não conseguem se reconhecer no No espelho. espelho, o Ele acha urso que é o outro. cai na porrada com Ele negócio. acha que é um outro. E a gente consegue, em algum momento do nosso desenvolvimento, a gente passa a conseguir entender. Mas eu já vi neném. Que fica incomodado. A gente é ensinado a. Fica bolado. A gente é ensinado a falar assim, não, isso é você. Porque, na verdade, isso é uma coisa que não é uma coisa natural, né? Não existe espelho na vida real. Assim, na vida real que eu digo na natureza. Sim, existe reflexo. Existe reflexo que é turvo. E assim, Muito naquela turvo. época, muito menos. Você tinha tipo um riacho parado, Exato, no máximo, congelado, e olhe lá. exato. Então, assim, isso é um fenômeno que é uma construção humana, de certa maneira. Se olhar no espelho. Não é natural. Cara, o olhar no Oscar espelho. Wilde, pra quem já viu leu o retrato de Dorian Gray, é muito irado. Ele fala muito sobre esse lugar. Eu achava que era só sobre putaria Não. e uma loucura, mas basicamente é o Oscar Wilde inquieto falando sobre o reflexo, sobre se ver. E é muito curioso o quanto esse texto, essa dramaturgia dele é muito atual. Sim. Era uma gay maravilhosa. Foi perseguida. Sério mesmo, os viados das antigas são muito foda, pô. Principalmente na literatura. Sim. Os viados é a mulher, que eu descobri também que a maioria das coisas que a gente ama pra caralho, tem muita mulher que escreveu e não podia, né? Igual o piano, eu descobri que, tipo, mulheres tocavam muito piano, porque elas tinham que ficar em casa. E muitas composições fodas ao longo do mundo foram feitas pelas mulheres que davam pro cara. Sim. Cara, mas é assim, acho que até hoje, por exemplo, em filme, né? Eu vi alguém falando Star isso. Wars? Também, mas eu vi alguém falando isso que, assim, a maioria dos diretores são homens, mas muitas das editoras são mulheres. A mulher E a do George edição, Lucas. e a edição é o que faz o filme, né? Eu vi alguém fazendo uma piada que é, tipo assim, o homem diretor assim, eu vou filmar tudo. 1 milhão de takes, 10, 12 horas de filme. E a mulher? Vários planos. Aí vem a mulher e fala, tudo bem, meu amor lindo. Ei, Você me é dá um aqui que eu monto. grande homem cinematógrafo. Me dá aqui agora todo esse take aqui que eu vou transformar isso em alguma coisa Sim. minimamente coerente num filme. Não, pra contextualizar pra galera, o George Lucas, o diretor, acho que criador, roteirista Star Wars, né? do Star Wars, ele tinha feito o filme, ele montou, ele mostrou pra grandes diretores, Coppola, a galera toda da época, todo mundo falou, tá uma merda. Uma merda a edição disso aqui. E aí a mulher dele, ele todo triste, ela basicamente, tô resumindo, ela pegou, e editou de novo. reeditou o filme e, bom, o resto é história. Aí você acha que o George Lucas que é o gênio. Que também é, mas assim, Claro. não só, é isso. E nem tô falando que o George Lucas já apagou a mulher dele, ela provavelmente no meio do cinema ali, entre a galera, devia ser muito Mas pro respeitada. grande público ela é apagada. Exato. Talvez Normal. se ela não fosse uma mulher. Porque tem essa coisa, por exemplo, as profissões de cuidado tendem a ser profissões femininas. Enfermeira, Professora. E são professores. cuidadora. E são profissões que elas não entram numa lógica tão direta industrial. Porque isso não tem como. Sim. O professor não tem como seguir uma lógica industrial na maioria das vezes. Isso gera conflitos. Precisa de um tempo, precisa da conexão, Sim. precisa conversar, precisa das coisas funcionarem. Às vezes tem que mudar de ritmo, não dá para programar 100%. Eu não sabia que as mulheres, inclusive, eram muito incentivadas numa época, um pouco antes daquela coisa da dona de casa, Aham. a serem professoras. Sim. Muito, muito, muito. Minha avó, inclusive, aqui viveu essa época meio 30, 40, minha avó Aham. faleceu, que era uma época muito, tipo assim, vire professora pública. Porque isso é sua independência, vira professora. Exatamente. Só que é isso, são os trabalhos de cuidado que costumam ser femininos. São trabalhos que não entram numa lógica industrial tão grande. São os trabalhos geralmente mais precarizados e mais atacados dentro da E se não me engano é na época da guerra, né, que começa a ter muita mulher trabalhando em fábrica pra Sim, fazer porque roupa, os homens caralho, foram pra guerra. porque os homens estavam se matando e Exato. fazendo filho no mundo inteiro. Cara, mas é mó doideira isso. Amigo, eu não vou mais ocupar tanto seu espaço, Não, que isso. tá? Porque você, imagino, deve ter um dia lotado e tá aqui
muito obrigado por ter vindo. Tamo junto. De verdade, cara. Esse foi mais um Salvando Cadu. E você quer deixar algum recado pra história? Eu gosto sempre de deixar um recado do que eu acho que é o grande alienígena do Brasil, que é o ET Bilu. Ótimo. Que é o clássico, que é busquem conhecimento. Que é muito verdade, né? Ele é uma mentira, mas essa reflexão é maravilhosa, cara. Busquem conhecimento. Muito Por foda. quê? Porque sim, porque é legal, porque pode ser útil, mas se não for útil é legal e tá tudo bem. E olha, eu sei que é muito interessante, gostoso pegar uma informação assim em 15 segundos, mas não custa nada dar uma checada. Não precisa ir ler um livro inteiro. Cara, às vezes o Google já vai te dar um aval É. mínimo. Se quiser ir a fundo, vá a fundo. E, inclusive, né, eu acho legal você falar muito isso nos seus vídeos, que qualquer vídeo que você vê. Eu adoro não sei o que, às vezes eu vou até conferir algumas coisas que eu vejo no seu vídeo. Claro, quando você vai criando uma confiança, você fica um pouco mais tranquilo. Tá? Sim. Ele é um divulgador histórico, científico, legal. Mas sempre vou tem aqui. uma pulga Sempre atrás tem da uma orelha. pulga atrás da orelha. Vivemos em tempos muito sombrios e manipular a história é manipular o presente, na minha opinião. E modificar o futuro, né? É exatamente. Caralho, na moral. Nem TV Cultura termina um programa bem assim. É tomar no cu geral. E o Trump, porque não custa nada mandar isso aí. Sempre. E Free Palestine. Continuando já.